Fala galera, começando aqui mais um Madcast da massa, aquele gostoso, começando aqui hoje. E hoje a gente vai ter uma parada especial, hein? Hoje a gente vai falar de um jogo bem especial. Eu não sei, ô Mamute e Arma X, antes de falar com os convidados aí, se esse jogo, se a galera de hoje em dia, essa molecada de hoje em dia com 15, 16 anos, não deve ter nem noção do que representa o Resident, né, cara? Tipo assim, por mais que você, por exemplo, Mamute, não tenha jogado todo, você sabe que esse jogo é gigantesco, tá ligado? Porque você, tipo assim, você cresceu ouvindo falar de Resident, tá ligado? Então, tipo... eu sempre fui um cara de PC e sempre ouvia falar de Resident Evil em volta, assim, porque era muito famoso. Que é muito grande o negócio, né? O console sempre adorou, tá ligado? Sim. Não, e tipo assim, é um jogo gigantesco, assim, né? Tem um mercado, assim, infelizmente no Brasil não é tão forte, assim, como deveria ser. Mas, cara, esse jogo, essa franquia, né? Tirando, claro, né, do cinema, que a gente tem que ignorar completamente. Exceto o primeiro filme, viu, Mamute? Que o primeiro filme, depois eu pergunto pra eles, o primeiro filme eu não acho tão ruim assim, não. Eu acho que naquele primeiro filme ali... até apresentarem a Alice, ainda tinha um futuro. Depois que apresentaram a Alice, acabou o filme pra mim. Mas enfim. Galera, a gente vai falar do Resident, a gente vai bater um super papo aqui. A gente vai muito mais aprender hoje do que realmente fazer o que a gente sempre faz, que é uma conversa descontraída, falando porcaria. Hoje, realmente, quem quiser aprender sobre a franquia vai aprender. Porque, enfim, tô aqui com a Arma X e com o Mamo, né? Como de praxe. E hoje a gente tá recebendo aqui a galera que entende muito de Resident. Eles são canais realmente focados no Resident. Então a galera que sabe, que estuda, e a gente vai realmente ficar nessa. A gente pergunta alguma coisa que a gente não sabe e aí a gente vai bater um papo sobre tudo aí. E o primeiro deles é a Monique do Resident Evil Database. Ei galera, tudo bem? Olha só, estou aqui de novo pra falar de Resident Evil, porque só sei falar de Resident Evil nos lugares, né? Não, tá bom, ainda bem. Tá bom. Né? Não, mas tem pessoas que não conseguem falar de nada em lugar nenhum. E aí é pior. Pelo menos vai falar de Resident, tá ótimo. E a gente tá aqui também com o Dead, que também tem um canal bem legal. Inclusive tem uns vídeos dele que ele conta sobre a ciência dos monstros ali do Resident, sobre as vacinas e tal. Eu vi esses dois vídeos, achei bem bacana. E aí, Dead? E aí, Cross aí, galera. Valeu pelo convite aí. Tamo aí pra poder participar desse podcast aí, falar com a galera e ensinar essa galera, essa molecada aí, o que é história de verdade em Resident Evil. Exatamente. Todo mundo acostumado aí com esse Resident Evil novo aí, com essas histórias aí toda... Essas modinhas. Então vamos ensinar vocês aí, vamos aprender hoje, vamos aprender. Esses Resident Evil aí que dá pra ver perfeitamente a cara do Leon, pô, que porra é essa? Eu quero quadrada, isso, pô, eu quero tudo sem pixel, pô. Isso. Pixelado, tudo pixelado, pô. Borrado. É isso que eu quero, Não é pô. multiplayer, pô? Que não é multiplayer? Que não. multiplayer? Porra. Pô, que isso. Então vamos lá, galera, ó, mais uma vez, meus conhecimentos são dos que eu joguei. Eu acho que o único que eu realmente não joguei, não abri o jogo, comecei a gameplay, foi o Outbreak, porque realmente eu vi as gameplays e, sei lá, muita gente não gosta, também tem um preconceitozinho com o Outbreak, né? Depois vocês podem explicar o porquê. Mas vamos começar do começo, sim. Vou falar desse jeito, eu sei que muita gente fica puta, mas tem que ser assim. Eu acho que é o começo, eu não sei. O Resident Zero é o início de tudo pra vocês dois? O Resident Zero é o início de tudo ou não? Eu acho que, sim, é o início da saga, eu acho, sabe? É o início da nossa trajetória por essa luta contra o bioterrorismo. Eu acho que é o Zero, sim. Tudo bem, a história da Umbrella data de muito tempo. Na verdade, assim, a Umbrella começou em 1967, mas aí ela se baseou num livro que é do século XIX, sabe? Então, sabe, tem origens bem mais antigas. Mas eu acho que se a gente for falar da nossa trajetória, eu acho que é com o Zero mesmo. Se inicia com o Zero, nos acontecimentos do Zero. Isso. Eu acho assim, apesar, né, do Zero ser cronologicamente assim o mais antigo da franquia, eu ainda indicaria o pessoal que vai começar a jogar em sequência de lançamento, assim, começar pelo 1 mesmo, classicão do PS1, porque daí tu vai acompanhando também a evolução da franquia, né, não só da história, mas tu vai também acompanhando a evolução dos personagens, a evolução
até do próprio jogo, tecnicamente falando. Eu indicaria o pessoal a começar, se fosse para indicar, a começar pelo 1, apesar do 0, que nem diz a Monique aí, ser o primeiro, assim, cronológico, né? Primeiro começar tudo, né? A história da Umbrella. Não, então, mas eu sempre acho que tem dois tipos de abordagem. Até o pessoal me pergunta, eu começo pelo 0 ou começo pelo 1? Eu concordo com o Dead nisso, porque o pessoal fala assim, melhor começar pelo 0. Eu falo, eu acho mais legal você começar pelo 1, porque quando você jogar o 0, você vai olhar algumas coisas que acontecem no 1, você vai falar, então é exatamente por isso. Entendi. Então, eu sempre recomendo. Mas eu falo, a não ser que você já queira algumas coisas mastigadas pro 1. Então, vai da pessoa. Agora, a gente tá começando a falar da história da luta contra o bioterrorismo, aparecimento da Umbrella e tudo mais na nossa jornada, aí eu acho que é o 0. Aí você tem que começar pelo 0. Se você quiser pegar o começo do começo mesmo, que aí a gente tem algumas explicações sobre algumas coisas que acontecem no 1, né? Então... Pela história, então, vocês recomendam começar pelo 0, mas pra acompanhar a evolução do jogo, da franquia como todo, é melhor começar pelo 1, então, mesmo, originalzão lá, tal, que inclusive é difícil pra cacete esse daí, né? Esse primeiro aí, então, ele é muito difícil, não é? Eu me lembro, exatamente, assim... Até por causa do 0, ele já tem uma mecânica um pouco mais avançada, porque ele foi lançado em 2002, né, no GameCube. Então ele já tinha mecânica avançada, gráficos melhores. Então a galera que vai começar pelo 0, depois vai ir pro 1, que é antigão, todos aqueles gráficos quadradão. Eu odeio jogar... Cara, eu amo essa franquia, mas eu odeio jogar o Resident Evil 1 clássico. Porque ele é muito travado, cara. Ele é muito travado. Você tá forçando amizade, desculpa. Esse jogo é maravilhoso, joguem. Não, ele é bom, é legal, mas, pô, cara, é muito travado, cara. Eu sou um cara eu não gosto de jogo travado. Eu odeio jogo travado, cara. Ele vai mexer nos controles, o boneco não se vira e... É difícil, né, cara? É complicado. E pior que na época você não conseguia sentir isso, né? Na época que você jogou o Resident Evil, não tinha mais referência, né? Aquilo era a novidade, era o ápice do que poderia chegar um jogo. Eu me lembro muito bem disso. De chegar em... Não era Lan House na época, era essas casas que tinha videogame. Videogame mesmo, não computador. Era locadora. Era locador. Era locador. Não, mas era tipo isso. Era uma TV, o videogame embaixo, você jogava ali no controle sentado, numa cadeira em frente à TV, cara, tá ligado? E era isso aí, era os caras jogando Resident e tal, eu achava incrível. E os gráficos eram maravilhosos pra época. Nossa, deu até uma coisa boa só de lembrar, porque... A gente acompanhou essa evolução toda, né, cara? Porque eu fico vendo o jogo hoje e é difícil você ver um grande salto gráfico assim, sabe? Tipo assim, você pega hoje o Play 3 pro Play 4, você tem um salto gráfico. Mas não foi a mesma coisa, por exemplo, do Play 2 pro Play 3, sabe? Que é um bagulho cacete. Que é isso? O que tá acontecendo? Ou do Play 1. Se você pegar hoje jogos do Play 1... E comparar com o PlayStation 3, que nem a última, já é um salto absurdo. Se você comparar, então, com o jogo de computador hoje, você pegar o... Eu não sei se seria uma boa ideia, mas já deve ter vários, assim, mas, cara, tipo, você pegar o Resident 2 original, colocar o Resident 2... o remake e colocar cada movimento dos personagens ali interagindo ou dando golpes, porque tem muita coisa que eles mantiveram, que é, por exemplo, empurrar alguma coisa, aquele movimento das perninhas, sabe o que eles fazem quando eles vão empurrar alguma coisa que está muito pesado e dá uma deslizada? Eles mantiveram isso no 4 e mantiveram isso nos atuais. Isso é uma coisa que eu acho legal, que você não pode manter o gráfico do jogo, obviamente você tem que evoluir, mas a movimentação de alguns personagens eles mantiveram. Tipo, é muito marcante a parada do Leon empurrando, por exemplo, você chega lá na delegacia e ele vai empurrar aquelas estátuas. Eles vai empurrando, como tá pesado, o pezinho dele, ele dá 2 toquinhos assim e vai empurrando e vai deslizando. Isso é muito legal, cara. É legal porque é uma parada que só fã realmente percebe isso, sabe? Tipo, se você pegar um cara que nunca jogou Resident, ele nem vai saber. Pra ele, dane-se. Mas que nem eu tava jogando Resident 4 agora. Quando o Leon vai empurrar, é o mesmo esquema. Tá pesado e o pezinho dele vai deslizando e ele dá 2 toquinhos assim no chão. E vai deslizando. É a mesma coisa que era no Resident 2. Eu acho que é legal eles manter movimentos assim dos personagens, sabe? Não só o barulho, os efeitos sonoros, que são muito marcantes, né? A movimentação do menu, que faz aquele barulhinho gostoso. Tanto é que quando o Resident 2 Remake chegou e eu soube que tinha a possibilidade de deixar o áudio original, a primeira coisa que eu fiz foi deixar o áudio original, porque esse áudio novo... Não, o original ele é muito marcante, mas só falando sobre remake, é sempre importante lembrar que a história do 1 original...
ela não é mais, não conta mais. O que conta agora é a história do Resident Evil 1 Remake, né? Porque ele tem adições, ele tem a história da Lisa, a história lá da família Trevor, do arquiteto e tudo. Então ele a história é cancelada do 1 original? Isso, a do 1 original não aproveitaram nada? Cancelada. Eles Não, aproveitaram e colocaram mais coisa, né? Eles adicionaram mais coisa no remake que saiu em 2002, né? Que é o HD Remaster que tem pra todas as plataformas agora. Mas daí o 1 foi descartado, digamos assim. E o remake, que saiu em 2002, ele substituiu o 1 na cronologia da franquia. Entendi. Então vamos lá, vamos falar de história. A gente já chegou num acordo aqui que pra quem tá começando o Resident agora, seria muito legal, se for pela história, começar pelo 0, né? Então o cara vai começar pelo 0. Ele vai entender o que dessa história pelo 0, do início de tudo. O que o Resident Evil 0 ele quer dizer? Qual que é a ideia final? E o que ele deixa como legado pros próximos, né? Que seriam o 1, o 2, o 3 e o 4. O que na história tem de tão importante no 0 que o cara precisa jogar o 0, o Resident 0? Eu acho que a grande questão é o poder da Umbrella e o que a Umbrella é capaz de fazer com as pessoas. Inclusive, cara, ela faz uma maldade, né? Ela manda assassinar um dos fundadores, né? Que é o James Marcos, o cara que criou o T-Virus, que é o vírus que vai causar toda a treta lá no Resident Evil, na mansão, no 2 também, no 3, no próprio Code Verônica. Então, a gente vai entender um pouco mais da origem do T-Virus, um pouco das origens da Umbrella, e a gente vai entender o que aconteceu, né, com esse virologista que criou o T-Virus, por que ele quer uma vingança. E a gente vai ver também o Albert Wesker conversando com o William Birkin, que a gente tinha visto lá no Resident Evil 2. Eles eram colegas e eles estão lá conversando, eles estão com o projeto de reintegração de posse de um centro de treinamento da Umbrella, por onde você passa no 0. E eles estão ali conversando e ele tá contando os planos dele. Ó, Umbrella já era, eu vou né, picar a mula daqui, eu vou seguir minha vida aí. Acho que se você devia fazer a mesma coisa. E o Birkin, não, porque eu tô trabalhando no D-Virus, não sei o que. Então, aí você já, olha lá, então, aquele cara do D-Virus é esse cara e tal, não sei o que. Porque no 2 você quase não vê o Birkin, né? Então você vê ele um pouco mais no 0. Então eu acho legal você ver essa origem, assim, da história. E, claro, você é apresentado com mais calma a equipe Bravo dos Stars. Então Sim. você tem um contato maior com essa equipe, né? Com os membros. Então, eu particularmente, quando eu terminei o 0, no outro dia eu joguei o 1. Então, o 0 remake, né? O 0, esse... Sim. Olha, tem outro 0? Acho que tem. Não tem. Só tem esse 0. Ele foi só remasterizado, né? Tá. Então ele foi só remasterizado. Então, assim, eu joguei o 0, depois em seguida eu joguei o 1 remake. Não joguei o 1 original. Então eu fiz certo, né? No final das contas, acabei fazendo certo. Porque o primeiro... Isso. Se a gente não for levar em consideração a evolução dos games, eu fiz certo, a evolução da história vai dali. E é muito legal, porque é uma ligação direta que você tem ali do 0 pro 1. Tem alguns acontecimentos do 0 ali. Tem alguns vestígios do que aconteceu, porque você, de alguma forma, vai estar ligado um com o outro, né? A mansão, né? Você consegue ver as coisas, você consegue ver ali no 1. E... em questão de personagens, assim, né? Tem o Billy, tem a Rebecca, né? A Rebecca no 0. Aparece o Wesker. O Wesker também, eu vou te falar, hein, meu irmão? Isso. Esse cara, vou te falar, esse carinha... Eu tive vários problemas com esse carinha, com esse moço aí. O que vocês acharam dos personagens de abertura do Resident? Assim, você acha que foram ótimos personagens pra abrir a história do Resident? Ou vocês acham que tinha que ser uma Jill, um Leon, uma Claire, enfim? Vocês acham que foram dois bons personagens? Porque o Billy nunca mais apareceu, né? O Billy, nunca mais ele apareceu. Ele não vai mais aparecer, né? Ele é um civil que... Ele não é civil, ele era um militar. Mas ele, na história da franquia, ele é uma pessoa que não tá envolvida com os vírus, né? Com o combate ali às armas biológicas. Então ele é como se fosse um civil que nunca mais vai aparecer. Assim como tem outros personagens na franquia que também nunca mais vão aparecer. Mas, cara, eu pessoalmente não gosto da Rebecca, sabe? Eu não sou muito chegado nela, porque ela, pra mim, ela não me passa uma confiança. Ela parece que ela é dependente de todo mundo, na minha Parece opinião. que ela é uma personagem... Parece que ela é uma... tipo uma Ashley do Resident 4, então, não é? exatamente. Meio indefesa, assim, no final das contas. Por causa no 1, porque ela... Tu descobre no Resident Evil 0, né? Se tu tivesse jogado, por exemplo, o 1 primeiro, como é que ela chegou na mansão ali, né? Sim. 1, porque ela é como se fosse o auxiliar do Chris no Resident Evil 1, enquanto o Barry é o auxiliar da Jill.
Então tu sabe, quando tu descobre como é que ela chegou naquela mansão, o que ela passou antes de chegar ali. Porque no Resident Evil 1 a história é que o Bravo Team, né, que nem a Moni falou, é a equipe que a Rebecca pertence, eles foram enviados antes da equipe dos Stars, que é os fodão lá, o Chris, a Jill. Então eles tiveram que depois ir pra lá pra saber, cadê o Bravo Team? Daí tu descobre depois lá no Resident Evil 1 que a Rebecca tá viva, tinha outros também que estavam vivos lá, mas que acabam, né, indo pra além. Mas daí tu descobre que ela passou por vários perrengues ali durante a estadia dela e durante ali o Bravo Team ali, que o Bravo Team se meteu. E também descobre também outros, que a Mori falou, outros paradeiros dos outros membros do Bravo Team, né, do capitão do Bravo Team. Então isso aparece também. O capitão, inclusive, aparece no Resident Evil 1, então tu vê por onde que ele passou, onde é que ele foi investigar, então tem tudo isso. Respondendo a tua pergunta de se eles, na minha opinião, se eles foram bons pra abertura, assim, da história, como se fosse assim. Cara, eu não acho muito legal, assim, os personagens que eu falei, a Rebecca não tenho muito interesse nela, mas eu gosto muito da história do Wesker e do Birkin, da relação entre os dois, porque são dois personagens que eles são levados até mais ou menos ali o Resident Evil 2, inclusive o G-Vírus, né, que é a criação do Birkin, ele aparece em outros mais pra frente, aparece nos filmes CGs da franquia, então essa relação entre os dois ali, eu acho muito interessante pro Resident Evil 0, eu acho que é o ponto, assim, que realmente o Resident Evil 0 se destaca, é a relação entre os dois, o James Marcos e a Umbrella, né, e não nos protagonistas em si, que seria a Rebecca e o Billy. Eu acho que, por exemplo, no lugar da Rebecca, eu teria colocado o Enrico, né, que é o capitão do Bravo Team, e ele chega, assim, a lugares, porque ele foi o primeiro a descobrir, assim, sobre existir um traidor nos Stars. Tanto que a gente vê depois no 1 ele falando isso, né? Ele já tá ferido e ele fala, tem um traidor nos Stars, alguém armou pra gente, a Umbrella armou pra gente. E aí a gente só vai entender isso no 0, né? Que a gente vê ele chegar no laboratório lá do 2, lá do Birkin. A gente passa por esse laboratório bem rápido, assim, né? Coisa bem rápida. Só no saguão principal daquele laboratório. Então, pô, olha onde o Enrico chegou, sabe? Ele pegou muita coisa, então, tipo, ele levou muita coisa pro túmulo, assim. Eu acho que teria sido muito legal se a gente tivesse jogado com o Enrico e visto ele descobrindo essas coisas e ele tendo que fazer uma parceria com o Billy mesmo, porque ele fala, né, pra Rebecca o tempo todo, olha, ele é um criminoso, você tem que tomar cuidado com ele, não sei o quê. E ela tá desobedecendo ordens da primeira missão dela. Mas o mais legal seria se o Enrico, que é o capitão, tivesse que colaborar com um veterano também, como o Billy. E o Billy, acho que ele nem aparece mais, porque se ele aparecer, ele morre, né? Ele não tem como provar a inocência dele, ele estava sendo levado para cumprir a sentença de morte. Ele nunca teve como provar, e ele não tem como provar mais mesmo. Então, a Rebecca ficou com a dog tag dele, do exército, né? Pra poder, tipo, usar isso como quem diz, eu achei o corpo dele, tá aqui a prova, né, mostrar a dog tag, e é isso, assim, pra ele poder viver a vida dele e recomeçar. Então não tem por que ele voltar, ele não tem nenhum envolvimento pessoal, ele não é vítima desse bioterrorismo, nem nada. Ele tava no lugar errado e na hora errada, e felizmente ele sobreviveu. Sim, então, mas é que tá. Tipo, por exemplo, você falou aí que ele não tem por que voltar, mas nos dias de hoje, você acha que ele teria problema? Por exemplo, a gente viu o rumo que tomou Raccoon City, tá? Mas esse vírus, ele está espalhado pelo mundo inteiro. É uma pergunta também, tá? Não é uma afirmação. O vírus todo tá no mundo inteiro? O Resident, ele se passa no mundo inteiro? Porque tem várias áreas, né? Resident se passa em várias áreas do mundo. Ele tá espalhado, tem alguma resposta pra isso? É no mundo inteiro que acontece, o vírus? Sim e não. É que não, assim, no caso, ele não é que nem, por exemplo, nos filmes, né? Nos filmes da Alice lá, que o mundo tá tomado por zumbis. Global, não é assim. Ele não virou isso. No Resident Evil dos jogos, os vírus, eles são usados como armas biológicas. Eles são armas que o mercado negro tu vende, compra no mercado negro pra te combater exércitos, pra te poder colocar em cidades que tu quer destruir, né? Então ele é como se fosse isso. Eles são armas, são praticamente armas. É como se fossem tanques de guerra de uma forma massiva, assim, que tu toca na cidade. Inclusive acontece no 6 isso, né? A cidade é infectada, toda infectada. Sim. E acaba destrói a economia do país. Esse tipo de coisa que é usado os vírus nos jogos. E por isso que ele tá em todos os lugares, mas também não tá. Inclusive no Resident Evil 6, eles estavam começando a dar esse início
vamos começar a deixar global, vamos começar a botar agora, assim, agentes pra tudo que é lado, pra poder destruir todo mundo, pra vender armas biológicas, pra poder fazer dinheiro com o mercado negro. Daí acabou depois voltando, né? Mas daí a gente deixa pra depois na franquia. Mas é basicamente assim, ele é usado como arma, então ele tá e não tá. Não Entendi. E tipo assim, dentro disso que a Monique falou, por exemplo, tá, ele não pode voltar. Mas por que nos dias de hoje... Vocês acham que isso impactaria nos dias de hoje? Alguém ainda assim iria atrás dele nos dias de hoje, por exemplo? Pensando hoje no Resident, depois de tudo que aconteceu. Pensando depois do Resident 6. Não vou nem dizer no 7, porque depois a gente vai falar a respeito dele. Mas até o Resident 6... ele não apareceria ainda? Por isso? Pelos acontecimentos do primeiro? Depois de tantos anos assim? Ele não tem envolvimento mesmo. Não tem tipo, motivo, a galera né? gosta dele, ele voltaria. Seria muita forçação de barra trazer o Billy só porque a galera gosta fanservice, dele. Mas né? ele é realmente. Isso. Ele é um baita de um personagem, mas ele não tem aquele envolvimento que ele teria que ter de não, agora eu vou lutar. A mesma coisa o Carlos. Mas nem pela Rebecca? Pois porque a Rebecca mesmo já parou de lutar. Entendi. A Rebecca também, Rebecca ela não virou luta professora, né? Sim. A Rebecca, assim, tem uma diferença entre a equipe Bravo e a equipe Alpha dos Stars, é que a equipe Bravo, eu acho que ela seria uma equipe mais técnica, né, mais de investigação, enquanto a equipe Alpha é aquela que faz a parte de ataque. Assim, trabalho bruto. Assim, ela é mais reativa, exato. Tanto que na equipe Bravo, tinha o Kenneth, que é um bioquímico, e a Rebecca, que era enfermeira, era médica e também bioquímica, ela é formada em bioquímica. Então agora a Rebecca, ela tá lutando de outra forma, ela virou professora de universidade, ela pesquisa vacina, esse tipo de coisa, ela estuda os eventos bioterroristas pelo mundo e tudo, mas sem ligação com nenhuma empresa, nenhuma organização. Ela faz porque ela quer ajudar, então ela não luta mais, sabe? Então trazer o Billy de volta por causa da Rebecca não faria sentido, primeiro porque ela já não luta mais, e segundo porque o próprio Carlos, né, a gente cai na história do Carlos, que o pessoal fala, poxa, o Carlos podia voltar, mas o Carlos, ele cai no mesmo caso, que ele era um mercenário da Umbrella, a Umbrella comprou os crimes dele, ele estava preso, ele tinha uma condenação, a Umbrella comprou os crimes dele para ele trabalhar para a Umbrella, ele não estava livre, agora ele era um prisioneiro da Umbrella. Entendi. Né? A gente fala mercenário e tudo, mas a Umbrella comprou os crimes dele pra botar ele pra fazer o serviço sujo pra ela. E aí depois acabou, tipo, ele não tem mais ligação com a Umbrella, ele não tem ligação com o evento bioterrorista, então se ele volta, pode-se correr o risco dele preso de novo. Então eu não voltaria a ser ele, entendeu? Sim, é questão também por motivação, né? Porque se fosse pra voltar, vamos dizer que nem tem o exemplo da Sheva do Resident Evil 5. Ela tá nesse combate ao bioterrorismo porque quando ela tem a história dela, né? Quando ela era criança, os pais dela sofreram. Eu acho que ela tava em Raccoon City, se eu não me engano, não é, Moni? A Moni, eu acho que pode confirmar isso. Os pais dela estavam em Raccoon. Era na região da África mesmo. Era na região da África, isso mesmo, E daí os pais dela trabalhavam, né, na Umbrella. Isso. Foram assassinados porque deu um problema lá com o vírus e ela, não, seguinte, eu vou combater para que ninguém tenha que passar por isso como eu passei. Então ela tem essa motivação de combater esse vírus por causa do que ela passou. Se fosse o caso do Billy e do Carlos, que nem a Moni citou, já deveria ter acontecido, na minha opinião. Tipo, depois de 10, 15 anos, eles voltarem do nada, nossa, agora eu tô a fim de combater aí o bioterrorismo porque eu passei isso lá em 1900, não sei das quantas. Daí seria que nem a Moni falou, um pouco de forçação de barra. Se fosse pra ter acontecido, eu acho que deveria ter acontecido já no início ali, mais ou menos ali no Resident Evil 4, no Resident Evil 5, colocar eles ali pra poder falar, eles estão lutando, hein? Ou pelo menos ter referenciado alguma coisa a eles. Eles se juntaram com a gente pra lutar, mas nunca apareceram mais. Mas estão lá na luta contra o bioterrorismo, entendeu? Se eu fosse o Billy e o Carlos, eu mudava de nome, colocava, sei lá, Zezinho do Boteco. Eu fazia uma fazenda, criava uma fazenda, eu comprava uma fazenda, tipo, no interiorzão, assim. Nunca mais eu apareci em lugar que tem muita gente. Vai que alguém me reconhece. Eu não. Cortar a cabeleira, né? O Billy cortar a cabeleira, deixar um cabelinho com... Cara, bizarro. Então, mas eu acho que nesse ponto, eu acho que, por exemplo, o Billy tem uma grande diferença do Carlos, que o Carlos tem, ao meu ver, tá? Eu acho que o Billy tem muito mais impacto dentro, até porque ele é um personagem jogável e tudo mais, do que o Carlos, né? Mas uma pergunta agora pra vocês.
Por mais que isso não vá acontecer. Mas entre os dois, se fosse rolar, qual dos dois vocês gostariam de ver voltar? O Carlos ou o Billy? Num futuro Resident? Eu acho que eu ia preferir que voltasse o Carlos, porque ele já foi um funcionário da Umbrella, né? Ele já foi um mercenário. Então acho que o Carlos ainda teria muito mais motivo pra voltar do que o Billy, assim. O Billy não tem nada a ver com isso. O Billy, ele vê qualquer coisa de Umbrella, ele deve pensar, cara, bioterrorismo eu tô fora. Eu pego as minhas vaquinhas aqui na minha fazenda e vou embora, assim. Eu teria mais impacto também, né? Ele trabalhou com a Umbrella, então ele teria talvez certas formas de usar isso pra ajudar os bocinhos a ter mais. Apesar que a Umbrella já foi destruída, mas né, se fosse pra voltar, ele poderia ajudar alguma coisa nesse tipo de. Sim, mas vocês não acham que. Envolvimento direto. Mas vocês não acham que, por exemplo, se volta o Carlos, vocês não acham que ia seguir uma mesma mecânica, uma mesma estrutura de Resident que a gente já viu? O cara da Umbrella que tem que fazer as missões suicidas e tudo mais. Vocês não acham que, por exemplo, o Billy voltasse a ser uma parada um pouco diferente? Um rumo um pouco diferente? Porque, assim, ó, uma hipótese. O Billy volta. Só que na minha cabecinha, bem triste, assim, se o Billy volta, nós teríamos uma outra perspectiva de jogar com um personagem que não tem realmente nenhuma ligação. Ele só quer fazer algum objetivo, ele tem algum objetivo na cabeça dele, mais de uma, sei lá, de uma suposta família que ele arrumou, mais pra proteger pessoas que ele gosta, sabe? Porque aí a gente sairia desse padrão, dessa estrutura, da mesmice, que é sempre o soldado da Umbrella que tem que fazer, pegar antivírus e matar o chefão e não sei o quê. Não que não teria isso com o Billy, mas seria uma outra perspectiva. Vocês não acham também que seria bacana ver por esse lado da coisa, de ver uma outra estrutura de jogo dentro do Resident? Talvez, porque daí ele poderia, que nem tu falou, né? Talvez, vamos dizer que ele encontre uma família, tá com um nome diferente. E isso aí acontece que um falou. ataque terrorista. Acontece um ataque terrorista numa cidade que ele tá perto, ou na cidade dele mesmo. E ele possa ser introduzido como um personagem jogável e possa puxar relações com o passado dele. Seria interessante. Exatamente. Né? Mas eu, pessoalmente, eu preferia seguir por um caminho novo, sabe? Tipo, novos personagens. Novos vírus, novos, né? Porque. Tipo o 7, tipo o Resident 7. Vamos pensar o seguinte, ele tem que ser muito azarado, né, cara? Pra de novo ele se envolver nessa treta, né? Coitado, tipo, é aquela história do raio não cai no mesmo lugar duas vezes. Ah, cai. Sim. Nossa, como cai? Ué, Claire, Leon, esses sabem muito bem disso que a gente tá falando, né? Sempre a desgraça, onde eles estão tem desgraça. É impressionante. Daí, então, eu acho que seria interessante, mas eu, pessoalmente... Não, eu preferia ver outras histórias novas, assim, de outros personagens novos. Que nem tu falou do Resident Evil 7. Resident Evil 7, eu gosto muito do Resident Evil 7, exatamente porque a relação dele com os antigos é muito pouca. Tem relações, tem ali referências ali, mas é tudo novo, é tudo fresco, assim, tu quer descobrir o que tá acontecendo, sabe? Sim, eu acho que tem uma coisa muito, muito legal, a gente já vai falar do 7 também, mas acho que tem uma coisa muito legal no 7, é que ele volta com a fragilidade do protagonista, sabe? O tempo inteiro você tá com medo, cacete, o que vai acontecer? Com o Leon, cara, francamente, você tem medo de acontecer alguma coisa com aquele cara? O cara é um deus, velho, ele virou eu não sei nem dizer o que ele virou, ninja. Cara, ele é cara, nada mata aquele cara, nada nunca vai matar aquele cara. Se a Ada aparecer, eu fico com medo. Aí sim, mas aí... O Leon fica besta quando a Ada aparece. Não, mas, Monique, se a Ada aparecer Leon... pra qualquer um, tem perigo de morrer, cara. Não tem como. A Ada não tem condição. A Ada é complicado. Bom, vamos lá. Então, o 0, ok, pra quem quiser. Entramos em um acordo aqui que... Se você tá querendo jogar começar, né, a franquia, o 0 seja a melhor opção pra você que quer entender a história, né? E também, se você quiser jogar o 1 original, você vai ver a evolução aí da gameplay, de tudo da franquia. Então vamos lá. Passando agora pro Resident 1 Remake, vamos falar do remake então, que é o que ficou agora, né? Que a história tá valendo. Vem um remake, é remake, né? O Resident 1 é remake, né? Não é remasterizado, é um remakezão mesmo, né? Pode ser falar remake mesmo. Remake. Pode ser remaster, né? Atualmente todo mundo chama ele de HD Remaster, né? Mas é porque o nome que deram pra ele na remasterização. Então geralmente a galera chama de HD Remaster. Mas dá pra chamar de remake, então não tem problema. Ele é um remaster do remake. Do remake, Em cima do jogo o título dele é Resident Evil. Ele não tem remake no nome, né? Ele é Resident Evil. Que nem no Resident Evil 2, é Resident Evil 2, não tem remake no nome. Entendi. É só Resident Evil. Porque ele é exatamente pela proposta de substituir o antigo.
Entendi. E aí, vamos lá. Mesmo esquema do 0. O Resident Evil 1, a história dele, o que ele quer dizer pro público? Acabou o 0, começou o 1. A gente tem a Jill e o Chris, né? Que, inclusive, eu quero deixar um ponto aqui, que eu odeio o fato de ter que ficar queimando zumbi. Mano, que ódio desse jogo de ter que fazendo isso. Porque você tá acostumado com os outros, da história. Pô, você matou, saiu o sanguinho embaixo, meu irmão. Vaza, acabou, não tem mais história. Agora, ter que ficar queimando zumbi é aqueles que... E eles voltam putos, né? Tem esse pior aí, eles voltam e voltam putos ainda. Nossa, que inferno. Mas enfim, a história do Resident Evil 1, o que ela quer dizer, assim, pro público no geral? Acabou o 0, já entendi tudo que aconteceu ali. Por que eu jogaria 1? O que essa história tem pra me dizer no 1? Essa nova. Assim, a gente vê as consequências da missão do 0, porque no 1 a gente é introduzido ao fato de que tá acontecendo alguns assassinatos na região das montanhas e na região da floresta de Raccoon City, e eles mandam a equipe Bravo dos Stars para investigar, e agora nós, como equipe Alpha, devemos procurar a equipe Bravo, porque a gente perdeu o contato com eles. Então a gente acaba encontrando só o helicóptero da equipe Bravo, e aí a gente acaba sendo atacado por aqueles Cerberus, né, que fugiram da mansão. Eles eram armas biológicas, e também se explica um pouco do porquê que aquelas pessoas, porquê que aqueles assassinatos estavam ocorrendo. O próprio carro dos policiais em que o Billy estava sendo levado também foi atacado pelos Cerberus, então eles também foram vítimas daqueles cachorros. E aí a gente se abriga na mansão, né, para poder conter esse ataque, e descobre, a equipe Bravo tá dentro dessa mansão, e também a gente descobre toda a conspiração da Umbrella, que é uma cidade... Raccoon City é uma cidade controlada pela Umbrella. A Umbrella faz o que quiser com Raccoon City, assim, eles dão emprego para todo mundo, eles dão investimento, eles compram polícia, eles compram prefeito, eles compram todo mundo. Então a gente começa a descobrir ali a força que tem a Umbrella, né? Que, nossa, não é uma empresinha qualquer ali no meio da concorrência. Não, a Umbrella domina tudo em Raccoon City. Monopólio. O Resident Evil 1, né, o remake também, como ele foi o primeiro, naquela época, se eu não me engano, teve uma história, até a Moni pode confirmar isso, de que o Resident Evil 1 ele não tinha planos pra seguir com uma continuação, né? Eles fizeram, na época que a Capcom fez o jogo, ele não tinha um plano pra seguir uma continuação, então a história dele não é uma história gigante, que nem os últimos Resident Evil, nem o 6, por exemplo, nem o 5. Então, o foco dele, a história dele é realmente mostrar aqueles personagens que estão ali, mostrar o que aconteceu com os amigos dos personagens e mostrar como é que eles vão sair dali, né? Naquela época, apesar deles serem combatentes, apesar deles serem... O Chris, por exemplo, era do exército, era militar da aeronáutica, eles eram todo mundo era fodão ali. Mas apesar disso, a gente ainda tinha aquele medo, né, dos personagens, até por causa da gameplay. Mas era pra mostrar realmente como que eles vão sair daquela situação, como é que... Né, e também descobrir a questão da Umbrella. Acho que a Umbrella também é importante nesse jogo, por causa que daí tu inicia o que é a Umbrella, o que é a empresa Umbrella e o que é as armas biológicas, né? E isso tudo, na verdade, é explicado, a maioria das coisas é explicado em files, em arquivos, exatamente porque naquela época o jogo eles não estava tentando fazer cenas dramáticas e cenas épicas, o jogo só te mandava seguir, tu seguia, ia fazendo as tuas missõezinhas ali, de abrir portinha e matar bichinho no jogo. E era isso, cara. A história, o centro da história é tu se livrar, é tu sobreviver ao que tá acontecendo ali. Então, por isso que o Resident Evil 1, na original, ele não tem essa história gigante por trás do jogo. É mais aquela mansão e tudo que tá acontecendo dentro dela, né? Porque, ó, no jogo a gente tem o Chris, a Jill, o Barry, aparece o Wesker. A Rebecca. O Wesker aparece. Aparece o Wesker, né, também. E a gente tem as duas opções pra jogo, né? A gente tem como jogar com a Jill e a gente pode escolher entre o Chris também. Eu quero que vocês me falem das duas campanhas ali, se vocês viram alguma vantagem entre um e outro, e pra vocês, qual é a melhor, qual é o personagem melhor ali de se jogar dentro do Resident 1, e o que vocês acharam do boss desse jogo. Isso é uma coisa muito relevante pra mim, tá? Isso é uma pessoal. Quero que vocês acharam desse boss, assim, não na história, mas assim, a dificuldade que esse boss teve dentro do jogo, do 1 remake que eu tô falando, tá? Porque eu achei sacanagem, assim, achei meio sacanagem, assim.
Eu prefiro jogar muito mais com a Jill, porque eu tenho mais costume, né? Eu já fazia speedrun, então pra mim é muito mais tranquilo jogar com ela. Quando eu jogo com o Chris, eu tenho dificuldade. Muda algumas coisas? Tipo, Muda. porta, chave, puzzle. Não. Muda. Bastante coisa muda dos puzzles. Assim, os itens, se não me engano, estão de lugares diferentes. E o Chris, ele tem menos espaço no inventário. Então, tu não consegue carregar tanta coisa que tu consegue carregar com a Jill. Sem falar que a Jill, tu tem auxílio do Barry, né? Do personagem Barry. Ele abre algumas portas pra ti, ele te deixa alguns itens. O Chris também recebe alguns itens, mas, no entanto, a Jill, ela tem a G-Launcher, né? A granada explosiva. Sim. O Chris não tem, o Chris tem que se virar com a shotgun só, então... O Chris é muito mais complicado do que a Jill, então eu pessoalmente prefiro a Jill até por causa do speedrun que eu fazia, então é mais tranquilo. Entendi. Vai ficar familiarizado, né? Isso, exatamente. Também gosto mais costume, né? Também gosto de jogar mais com a Jill, até porque eu acho que a história dela também é mais legal, assim, porque você vê a parte mais misteriosa, que, por exemplo, o Barry, ele foi subornado, né? Ele foi chantageado pelo Wesker. Então a gente vê o Barry tendo que ter aquele conflito de achar que a família dele tá na mão da Umbrella e ele tem que fazer tudo que o Wesker manda. E ele não é o tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa. A gente vê o quanto ele é um cara leal à família, depois ele até vai no Resident Evil 3 ali resgatar a Jill em Raccoon City, porque ele sente que tem uma dívida com ela e tudo mais, tanto que o Barry é um dos meus personagens favoritos, assim. Eu acho... O Barry, nossa, um cara sensacional, assim, cheio de camadas, sabe? E um cara super do bem. Então eu gosto mais de jogar a campanha da Jill por causa disso. E eu acho, assim, a Jill é minha favorita, né? Minha personagem favorita da franquia inteira. Creio que então de muita aí eu já gente, seria um né? pouco mais suficiente. Creio que de muita gente seja a favorita o início, mesmo. Né? Começou com aqueles personagens, né? Sim. O meu favorito é o Chris, no caso, apesar de eu não gostar muito de jogar com ele no 1. Mas a gente começa com aqueles personagens, então a gente cria um vínculo e a gente vai seguindo aí durante 20 anos. Mas qual Chris? O Chris Frango ou vitaminado no Whey? Que cacete que esse cara tomou de whey nos anos, eu te falar, hein, meu irmão. Meu Deus do céu, cara. Você tá doido, cara, virou um animal. Lá, depois ele tomou um pau do Wesker lá, ele resolveu ficar... Ele falou, agora eu vou, pô. Agora eu whey com tijolo baiano e vambora. O negócio vai ficar doido. É que o Chris nunca jogou Dark Souls. Se ele tivesse jogado Dark Souls, ele ia ver que a armadura pesada, a rolagem é pior. Fica mais lento. Ele tinha que ficar franguinho, entendeu? Pra poder reagir aos reflexos do Wesker. Chris, ele é meio burrinho mesmo, né? Brucutu. Respondendo a tua pergunta do Tyrant, eu acho que é o Tyrant que tu diz. Né? O boss, né? Na primeira vez que eu joguei, foi no Resident Evil 1. No Resident Evil 1, o primeiro lá, o clássico. Realmente era muito difícil. Porque tu não tinha mecânica, nem eu falei, o Resident Evil 1 ele é travado, então tu não consegue desviar pro lado. Só que no remake eu não tive essa dificuldade, até por causa de eu estar acostumado, né? Eu, assim, acho que o Camone também, assim como outros fãs de Resident Evil, a gente vive o jogo, então a gente joga várias e várias vezes Então, quando joga um game novo que tem um sistema parecido, né, que naquela época o Resident Evil 1, 2, 3, 0, o próprio remake, eles têm todo um sistema parecido, né, da câmera, da movimentação, então tu já tem a pegada do game. Então, quando eu joguei pela primeira vez o Resident Evil o remake, eu não tive tanta dificuldade. Mas o Tyrant é um dos meus bosses favoritos, cara. Sim. Das minhas BOWs, né, das armas biológicas do jogo favoritas, cara. Porque ele é muito clássico, Sim, ele tá dentro do contexto, assim, do raiz do jogo, né? Então... Do jogo, exatamente. Tu lembra dele. Então ele é muito clássico, ele é um dos meus favoritos da franquia, então. Qual que é o seu boss favorito, Monique? Cara, eu fico sempre entre o Tyrant também. Eu fico entre o Tyrant e da franquia toda, assim, entre o Tyrant e o William Birkin do 2, assim. Eu adoro o William Birkin, eu acho muito legal toda a parte das mutações dele. O pessoal fala muito do Nemesis e tal, né? Nemesis é icônico, não sei o quê. Mas é que o Nemesis, ele sai correndo atrás de você, ele tem uma Rocket Launcher, sabe? Mas eu acho que é muito épico, assim, sabe? O Resident Evil 2, aquelas mutações. E eu gosto demais do Tyrant, acho que foi porque é o primeiro boss que eu enfrentei, então eu adoro ele. Marcou assim. Mais, né? Pode crer. Então, a Jill, a gente tá falando de ser a favorita de muita gente, eu acho que a Jill,
E aí, a minha impressão é essa, eu vou perguntar pra vocês. O Resident Evil 3, eu tenho a impressão de que ele é o mais, como é que eu posso dizer, mais conhecido, que a galera mais jogou. Dentre os que não são tão fãs quanto vocês, eu acho que a galera que jogou bastante Resident jogou o 3 mais do que o 2. Eu não sei se é essa a impressão que eu tenho, tá? E por isso acaba sendo Nemesis o favorito, que é o meu favorito. Apesar de eu ter jogado todos eles, o Nemesis continua sendo o meu favorito por uma questão assim, não sei se é boba, mas é uma questão de marcar mesmo. Por exemplo, o Resident Evil 3, eu jogava ele com os amigos e, porra, a hora que o Nemesis pulava ali na frente daquela escadinha, meu amigo, era uma parada assim maluca. Tinha que ficar correndo do bicho, boa. Que tipo de bicho é esse que colocaram? O bicho já é um bicho gigante, sabe? Que te mata com uma porrada, com uma... O que é aquilo que sai da mão dele? Aqueles tentáculos. Ainda vem com uma bazuca depois. E aí vem com a bazuca depois, sabe? Que tipo de apelo é esse, cara? É só uma menina com uma metralhadora, sei lá, uma bereta, na maioria do caso, dependendo da dificuldade de você jogar, tá de sacanagem, cara. Mas o Nemesis é o meu, assim, de todos os chefões, o Nemesis é o meu predileto. E de personagem, eu gosto muito do Leon, cara. Muito mesmo, assim, tipo... Apesar do Leon antigo, não esse deus que ele virou hoje, é esse. Parece um Saiyajin, tá? Não morre. Mas eu acho que o Leon, naquela época, ele era o... Como é que eu posso dizer? Aquele estereótipo de mocinho mesmo, sabe? O cara puro, legal, e tal. E no meio daquela situação toda, meu irmão, não existe bonzinho, tá ligado? Tipo, só vê The Walking Dead aí, não existe gente boazinha. É só vagabundo tentando sobreviver. E ali, não. Ali ele é um bonzinho e tal, e quer ajudar a menina que naquela época ainda era assim, né? Tipo, a menina é mais... Se bem que não, né, cara? Tipo assim, o Resident Evil 2, naquela época, já tinham dois discos e a Claire já era porreta naquela época, que era uma época que a menina era só a mocinha, não era, sabe? Não tinha... naquela época não tinha as meninas como é hoje, tipo, as meninas foda e tal. E eu acho que isso é legal, né? O 1 também teve a Jill e tal. Eu acho que isso é uma coisa legal do Resident, né? Eles colocaram também mulheres pra serem, tipo, as fodonas também, meu irmão, tá ligado? Isso eu achei legal. O que vocês acham disso? Eu não gosto muito da Rebecca exatamente por esse fato. A franquia toda, ela tem várias personagens femininas muito fortes, muito marcantes, né? Que nem a Ada, Jill, Claire. Sim. A Claire é muito foda. A Claire mano, ela é mais foda que muito homem que tem por aí na própria franquia. Sim. Então daí tu vê com a Rebecca, tipo, tudo bem que tu tem que ter esse nível, assim. Pô, tu tem que ter aquela pessoa que ela é cagona e tem que ter aquela pessoa que ela é fodona pra balancear. Mas sei lá, cara. Então, tu tem muitos exemplos, muitas personagens femininas fortes pra Rebecca ser aquela personagem que precisa ser salva, sabe? Então, você acha que eu não é pela curto muito ela época? exatamente por Você não causa acha que é disso. pela época? Eu acho que não, porque o Resident Evil 0 ele foi lançado em 2002, enquanto o D2 ele foi lançado em Os outros 98. foram... É verdade. É verdade, então, não tem. Desde o primeiro, o Resident Evil já tinha essa presença feminina forte. Eu já penso o contrário de vocês, assim, eu acho que a gente tem espaço tanto pra personagem feminina forte, quanto a personagem que vai ter alguma fragilidade. A Rebecca, ela tá na primeira missão dela, eu acho que é super normal ela ter essa fragilidade. A própria Claire, ela é extremamente impulsiva, e no Code Verônica ela foi capturada, né? Ela foi tentar ir atrás do irmão sozinha, mulher forte, foi tentar ir atrás do irmão sozinha, mas ela não conhecia o conceito de estratégia, já diria, né? O Capitão Nascimento. Então foi pega aí pela Umbrella, levada presa lá pra ilha, e podia ter morrido, né? Então eu acho que tem espaço, sabe, para vários tipos de personagens. Seja uma mulher forte, uma mulher mais assustada, seja um homem mais forte, ou um homem mais assustado, ou uma pessoa mais racional, ou uma pessoa mais emocional, como o Leon, no caso. Porque o Leon, ele é muito emocional. Então, eu acho que tem espaço tanto pro emocional, o próprio Chris também, às vezes, é levado muito pela emoção e pouco pela razão. Então, eu acho que é legal, sabe, você ter... Nem todo mundo ser a máquina de matar. Então, eu gosto do fato da Rebecca ser uma personagem mais sensível, ela luta de uma outra forma, ela acaba se tornando a vítima, porque hoje ela não tem experiência em campo de batalha, ela não é uma guerreira, ela é uma cientista, ela é uma estudiosa, nem todo mundo precisa ser um guerreiro, sabe? Então, eu gosto disso, e até espero que ela possa voltar
num jogo, não naquela porcaria daquele filme Vendetta, né? Que foi horrível aquele filme de animação. Apesar que no E, filme, nossa. eu prefiro ela muito mais no filme do que no ReZero. No filme ela tá bem legal no filme. Apesar do filme ser. O filme no geral, assim, ele ser meio zoado, ela no filme tá bem legal. Mas eu acho que é Assim, uma ela, coisa. ela salvou o filme, né? Porque, meu Deus então. do céu, né? Só Mas ela acho que é uma salvou o coisa assim, filme. tipo assim, quando a gente diz que ela é frágil, é que assim, ó, se você pegar a Jill, também ela tá ali, tipo assim, ela é apresentada, ela ainda tem um monte de medo, ela ainda tá um pouco assustada ali no primeiro. Ela não é tipo Sim. essa fodona que ela é no 3, sabe? No 3 ela já tá, foda-se, meu, só a Jill. Mas quando ela é apresentada, ela não é essa, sabe? Ela tem os seus medos. Só que é que tá, ao longo da série ela vai evoluindo, porque você não tem outra opção. Você tá no meio da mansão cheia de bicho, você tem que evoluir, sabe? O ponto da Rebecca, que eu acho que é o que a gente tá falando, eu acho que é porque ela não evolui. Ela inicia como como frágil, só que ela passa por tudo isso e ela termina com é sensação, tá? Não é cravar e dizer que ela é frágil, porque ninguém passa pelo que ela passou sendo frágil. Mas você termina com a sensação de que, caramba, velho, sabe? E eu não sei se isso é bom ou ruim, mas você termina com a sensação de que essa mina poderia ter se lascado a qualquer momento, porque ela tá ali no meio desses bichos e, meu Deus do céu, sabe? Por mais que tenha tido o Billy do lado dela na maior parte do tempo, que aí tem um brucutu ali que usa força, não que esse tipo de caso tenha que se reproduzir e tudo mais, até porque a gente já citou as minas foda que tem na franquia. Mas eu acho que a Rebecca, ela não tem uma evolução tão clara quanto teve a Jill, por exemplo, por mais que o campo dela seja outro. Porque naquela situação, vocês não acham que vamos falar de seres humanos, obviamente, assim, que não são, mas, tipo, eu não acho que um ser humano naquela situação evoluiria, por exemplo. Quanto mais situações difíceis durante a campanha ela passasse, não é pra ela evoluir e passar um ar de mais, pô, beleza, já não tô com tanto medo mais desses monstros, já não tô mais tão assustado com a situação que tá em volta de mim. Porque quando termina, você ainda fica com aquela sensação de que ela não é nem 20% do que é a Jill, a Claire, sabe? A Claire no início, quando você começa a jogar com ela, você já tá com aquela sensação de, porra... Aí vai, mas a Rebecca não. A Rebecca você fica o tempo inteiro, caramba, velho, que loucura, que medo, sabe, de acontecer alguma coisa com ela. Vocês não acham que ela deveria ter evoluído mais do que realmente foi evoluído? Ou vocês acham legal, que nem a Monique falou, de ter essa personagem assim, a única de todas as mulheres mais frágil? Eu acho que tem espaço pra todo mundo. Eu acho que as pessoas reagem de formas diferentes. Assim. Você, Monique, como você terminou o Resident Zero? Você terminou achando coisa completamente do que a gente falou agora? Assim, tipo, você achou que ela evoluiu? Eu acho que ela evoluiu e ela principalmente, ela tanto evoluiu que ela é a maior Caxias, né, da série Resident Evil, porque ela tá lá no zero, ela sabe do Wesker, por exemplo, só que pra preservar tudo que ela viveu com o Billy e pra preservar a integridade do Billy, pra que o Billy possa recomeçar, ela finge que nada aconteceu, que ela não sabe de nada, e outra, tudo bem, tem a questão do estresse pós-traumático, de tudo que ela passou no centro de treinamento ali, então, no 1 ela tá frágil ainda e tudo mais, né, a gente vê ela frágil ainda no 1, e até porque é pouco tempo, né, uma noite, ela passa uma noite, depois na outra noite já é o Resident Evil 1, então eu entendo ela passar por isso, mas eu acho que as pessoas reagem de formas diferentes. A interpretação, assim. né? Eu, por exemplo, eu acho que as pessoas, tanto é que ela não continuou na batalha, né? Ela não continuou no campo de batalha. Ela seguiu o que ela foi formada para fazer, que é ser uma bioquímica, uma cientista. Então, eu, por exemplo, se eu no lugar dela, eu não ia seguir no campo de batalha também. A própria Claire não seguiu no campo de batalha. A Claire passou por tudo que ela passou, mas alguém chegou nela e falou assim, Claire, você, pelo amor de Jesus, você não me vai inventar de invadir uma base de novo, cara, porque você não tem conceito de estratégia. Então agora, sabe o que você faz? Vai ajudar pessoas... mas eu quero ajudar pessoas que passaram pelo bioterrorismo. Beleza, vamos lá pra Terra Save, lá, que é uma ONG e tudo mais. Então, faz muito mais sentido o papel da Claire e o papel da Rebecca do que o papel da Jill. A Jill, ela comprou a briga. Eu acho que essa é a grande diferença entre a Jill e a Rebecca. A Jill comprou a briga. O Chris chegou na Jill e falou assim, tô investigando a Umbrella, tá acontecendo isso. Eles têm um outro laboratório, dizem que eles já estão criando G-Virus. Mano, imagina se essa merda cai aqui na cidade, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí ela nossa, então pode contar comigo. E ela fica na cidade, o Chris vai embora, o Chris vai pra Europa, a Jill fica na cidade pra encontrar com ele depois. E ela realmente fica com sangue nos olhos. Ela, olha o que a Umbrella fez agora. E, tipo, ninguém se opõe a eles, né? Aquele monólogo do início do Resident Evil 3
Ele é muito forte. A Aham. resignação da Jill, ela tá muito pistola, ela tá rancorosa. Olha o que eles fizeram. Ninguém bate de frente com eles. Polícia não bate de frente. Político não bate de frente. Ninguém bate de frente com essa empresa, cara. O Chris foi embora pra Europa. Não sei nem se ele tá vivo ainda. Eu tô aqui. Tipo, todo mundo se separou. A gente foi tomado como mentiroso. Porque os Stars foram tomados como mentirosos, como doido, assim. Então eu acho que esse sangue no zóio faz toda a diferença, assim. Entendi. A Rebeca não tem esse sangue no zóio, entendeu? Ela não comprou essa briga. Ela falou, cara, eu vou lutar de outra forma. Então por isso que eu não acho que a Rebeca seja uma pessoa frágil. Eu acho que ela só seguiu um rumo diferente. Entendi. Entendeu? Porque ela ainda ter continuado nisso, cara, ela podia ter cometido até suicídio, assim. Poucas pessoas aguentam essa barra de tudo que elas passaram, entende? Não, então você não acha que é tipo um total absurdo, por exemplo, as pessoas terem essa sensação de fragilidade nela? Porque ela realmente tem, então. Sim, eu acho. Porque ela não continuou por isso, justamente, né? Ou não? Eu acho que as pessoas escolhem caminhos diferentes, assim, que elas querem seguir na vida delas, assim. Ela falou, não, eu não fui feita pro campo Pra de batalha. isso, sim, então. É exatamente isso. A equipe Bravo não foi feita pro campo de batalha, propriamente dito. Então, ela não tinha por que estar ali. Ela foi colocada numa situação extrema e, felizmente, graças à cooperação com o Billy, que é um cara de campo de batalha, ela sobreviveu, mas não era pra ela ter sobrevivido. Eu, no lugar dela, se eu fosse uma bioquímica colocada naquela situação, eu não ia saber o que fazer. Porque uma menina de 18 anos, que não tem treinamento no campo de batalha, ela teve muita sorte, cara. Sim. Muita. Então, Sim. no próprio jogo, né? Logo no jogo, eu acho que tem 2 ou 3 ocasiões em que ela é pega pelos monstros e o Billy que salva. Se não fosse o Billy ali, ela teria morrido. No início, o início do jogo é assim, no início as leads, né, estão subindo, as sanguessugas estão subindo nela e só o Billy que salva ela. Então, Sim. eu acho que esse a questão, né? Eu entendo a questão do tem espaço pra todo mundo, mas eu pessoalmente não gosto por causa dessa questão de, nossa, ela é muito frágil, ela precisa de ajuda toda hora, né? Então eu pessoalmente não curto. Eu prefiro mais os personagens mais fortes, assim, que Entendi. realmente É uma questão de aceitam a luta, preferência sabe? e de interpretação também, né? Porque cada um vai interpretar ela de um modo, né? E cada um vai interpretar a inclusão dela na história de um modo. Porque é claro que é legal você ter um personagem assim, como ela é, com essa sensação, até, apesar de nem todos terem, mas é legal você ter um personagem como ela na franquia, que é aquela personagem um pouco mais frágil. Porque a gente já tem várias outras mulheres que são pica, né, velho? Tem outras minas que também... cada pessoa tem sua área, né? Sim. Eu acho legal ter, só que é a única que dá essa sensação, né? E aí é que tá. Será que essa era a ideia deles mesmo ou não? Aí é a interpretação de cada um. Mas vamos lá. Resident Evil 1, remake... Vocês acharam o quê? Assim, comparando com o 0, o 1 remake, ele continua bem? Vocês preferem o remake ou o 0 pra vocês ainda tem algumas coisas que são melhores do que o 1? Ah, não, Na o verdade- 0, eu prefiro 1000 vezes um remake. O 0 tem aquele eu hookshot maldito. É que a mecânica do 0 ela é diferente, né? Porque tu tem os 2 personagens, tu não tem baú, tu pode guardar aí, tu tem que dropar aí, tem que trocar item com o teu personagem, então O ele é 0 mais travado. O 0 originalmente é GameCube, né, cara? É isso? Ele ia ser Nossa, feito mas que ideia GameCube. também, velho. Mas eu vou te falar, eu já vi ideia de Jirico, mas essa daí de lançar no GameCube, meu amigo, puta Na verdade, merda. era pra ter saído no 64, né? Só que aí Aí eles foi- adiaram o projeto verdade. pra Que lançar nem, uma forma nova. que nem o né? Resident 2, né? Resident 2 é 64, não tem? Pro 64, a fita? Não tem. Pô, É então... uma bruxaria aquilo. É uma bruxaria aquele Resident Evil 2 de 64. Loucura, Mas, cara, respondendo né? a tua pergunta, cara, o HD Remaster é o meu favorito da franquia. Uhum. Então, eu nunca vou conseguir colocar ele pior do que os outros, né? Até porque eu acho que ali no Resident Evil HD Remaster tu tem toda a junção do que todo fã... Eu não vou dizer fã antigo da série pra não ser aquele cara chato. Nossa, eu sou antigo, né? Mas eu acho que tem tudo que tu quer ali, que é aquela gameplay que não é, que nem tu fala, o cara é um ninja chutando todo mundo, mas também não é aquela gameplay, né, travadona, que é que nem no 1 antigo, Sim. e que nem no próprio 0, né? O 0 é travado, tem hookshot, tu não tem espaço no inventário, tem que ficar manejando, tem que trocar o boneco. Trocar o boneco é um saco mesmo, velho. É um saco trocar boneco, mesmo, cara. é um saco Tem trocar que boneco. trocar o boneco, botar o item lá, depois voltar com o boneco pra cá. Sim. Cara, é muito travado o jogo. Então eu prefiro muito mais o HD Remaster, porque ele é muito mais clean, eu acho, né? Mais limpo, assim. Tudo. Entendi. Eu acho que é por causa disso que eu prefiro ele. Ele é o meu favorito da franquia, assim. O MX tá aí?
tava torcendo que esquecessem que eu tava aqui. Porque eu tô aqui só aprendendo, eu não sei nem o que falar. Aí? Mas então, eu ia te perguntar justamente isso. A intenção é essa, é não só a gente aqui aprender coisas que a gente não sabe, e também a galera que tá ouvindo aprender. Tem coisas que eu sei que eu tenho que perguntar mesmo assim, porque tem muita gente que não tem ideia também do que tá acontecendo aqui, tá ligado? Muita gente não tá ligado. E eu tenho certeza que, assim como aquele episódio que a gente fez do Breaking Bad, depois desse vídeo, desse podcast, a galera vai querer, vai pesquisar, vai querer saber, porque é uma franquia muito rica, cara, em detalhe, em história. E você tem alguma dúvida até então, Arma X, ou não? Tá entendendo tudo? Cara, tô entendendo. É porque vocês estão falando mais dos primeiros, né? Os primeiros não que eu não tenha jogado. Mas eu não sei se era porque eu era novo, eu não sei que eu joguei, mas eu nunca terminei. Acho que o primeiro que eu joguei bastante mesmo foi o 4. Que eu já era um pouco maior, aí eu consegui terminar o jogo, sofri um pouco, mas consegui terminar. Mas terminou. E, Mamute, tem alguma dúvida até então? Tudo certo. Não, dúvida não. É que, tipo assim, o que pra mim foi meio diferente, né? Porque o Resident Evil é de console, né? É um jogo de console e eu, como falei, sou de PC. Então, eu conheci Resident Evil primeiro nos filmes, né? Eu não sei se falar pra vocês de filme é tipo um sacrilégio, porque é diferente, né? Eu não sei se... Eu sei mais... Eu tô vendo vocês falando aí, eu percebi que eu conheço, tipo, 1% do universo, né? Eu conheço que é o Resident Evil 2 Remake. Eu conheço o 1%. Leon e sei que os inimigos é zumbi. É basicamente isso. E, pô, eu acho a Alice do caralho e a Alice não tem nos jogos. Ah, então... vai pro inferno, Mamute. Pô, então... Não, eu não sei porque eu te chamei pra essa conversa. Sai daqui agora. Então vamos lá, galera. Aí a gente termina o Resident Evil 1 e aí a gente vai pro Resident Evil 2. Cenário A e B, Claire e Leon, aquela delícia toda, que eu gosto muito do 2, cara. Vamos lá. História. O que o Resident Evil 2 quer dizer pra galera? Joguei o 0, joguei o 1, agora eu vou pro 2. Por que eu deveria jogar o 2 e o que a história do Resident Evil 2, dos dois personagens, vão agregar pro meu conhecimento? Lá vem história. Manda pra nós. O 2, cara, o 2 eu acho que dos primeiros, acho que até a Moni depois ela vai explicar melhor. É o que tem a melhor história de todos, é a do 2, cara. É a mais rica em detalhes. É por isso que tem muita gente que veio agora com o remake que ficou muito bolada. E eu, inclusive, que ficou muito bolada com a Capcom, porque eles simplesmente jogaram a história do 2 meio que no lixo, assim. Não foi no lixo, mas... né, a história do 2 remake é muito rasa comparada ao do 2 original. Cara, é absurdo. O 2 é em história. Acho que talvez ali com o Code Verônica junto, eles são os melhores. Eles agregam assim demais, né? Eu também tive essa sensação. Nossa, eles agregam muito, muito mesmo pra franquia como um todo. Mas assim, dá pra resumir, dá pra, tipo, os pontos importantes do que é explicado no 2, sem ter que explicar os detalhes, ou tem que explicar os detalhes? Acho que, assim, o 2, o mais legal, o grande aspecto em relação ao Resident Evil 2 é o drama da família Birkin e a existência de um complexo inteiro da Umbrella embaixo da cidade, onde estava sendo produzido o vírus que ia superar o T-Virus, que é o G-Virus, né? Feito ali pelo William Birkin e tudo. E pensar que a morte do William Birkin foi um dos pontos que levou à infecção na cidade inteira, né? Então, a gente vê que a coisa começou a crescer muito mais, começou a se escalar muito mais a tragédia, né, em Raccoon City. É o início do fim aquilo, né, porque o 3 que traz o final pra gente de Raccoon City é um final bem agridoce, bem trágico, a gente não consegue nem comemorar, né, porque é bem triste, aquela transmissão de rádio e tudo, no final é bem pesado, né. Então eu acho que o 2, ele é o começo do fim, e ele traz pra gente, ele é uma experiência de sobrevivência, né, basicamente. A gente não tem ainda o Leon do 4, por exemplo, que é um agente do governo, ou a Claire indo atrás do irmão. Ela tá atrás do irmão ali, mas é porque ela não recebia notícias dele, já que ele tava na Europa, e ele poupou ela de detalhes para tentar proteger. Então ele foi pra Europa sem avisar ela, e ela, não estou recebendo mais notícia do meu irmão e tudo. E aí ela vai atrás dele. E até nessa questão que a gente estava falando de personagem mais sensível, mais frágil, a Claire e o Chris, eles são órfãos. Então o Chris ensinou a irmã a atirar, a se virar sozinha, porque ela não tinha quem fizesse isso por ela. E ela tem quase a mesma idade que a Rebecca. Ela tem 19 e a Rebecca tem 18. Então assim, você vê, são vivências diferentes, são visões de mundo diferentes,
né? A Claire, ela já é... Eu até brinco que os irmãos Redfield têm muito jeito de redneck, assim, americano redneck, assim, sabe? Sabe mexer com arma desde sempre, sabe? Aquela coisa assim. Então, ela já é uma mulher que, pô, ela atravessa talvez um estado pro outro atrás do irmão numa moto com uma arma, sabe? Sim. Então, ela sabe se virar sozinha. Uma coisa que a Rebecca não sabia. E ela é uma mulher impulsiva, né? A Claire, ela é extremamente impulsiva. Ela não segue as ordens do Leon, ela bate de frente com o Leon. Ele fala, não, você é louca, você não vai embora não, me espera. E ela, não, a gente vai ficar bem, tchau, tô indo com a menina embora e é isso aí, valeu, falou. E, né, e o Leon não, ele é um cara novato na polícia, ele quer fazer tudo certo, ele quer proteger todo mundo. Até ele se envolve com a Ada, e a Ada também se envolve com ele por causa desse jeito dele, de eu tô aqui pra fazer o certo, eu entrei pra polícia pra salvar vidas, e é isso que eu tô fazendo aqui nessa situação extrema. Só que ninguém ouve ele, né? E no Resident Evil 2 Remake é bem triste, a relação que ele tem com a Ada é muito superficial em relação ao jogo original, assim, porque eles criam de verdade um laço, assim, genuíno. Não é a Ada usando ele, ela começa usando, mas no final ela já tá protegendo ele, ela já tem um laço com ele, ela já tem um amor por ele, assim, nessa situação extrema que eles viveram. E no 2 Remake não, vira uma coisa de espionagem industrial, assim, vou usar o cara pra conseguir o que eu quero e caguei pra ele. E no 2 original não, ela realmente gosta dele. Então, a gente vê que a Ada, ela tem uma ligação com o 1, por exemplo. O nome dela aparece como senha no laboratório do 1. Né, do John, é? Nossa, não lembro mesmo disso. Mas isso tá na gameplay? Sim. No caso, sim. tá no file, tem que usar a senha Ada lá no computador, se não me engano. Nossa, eu não lembro E no mesmo. original a Annette fala também, né? Eu lembro de um pesquisador que usava o nome da namorada como senha, Ada e John, né? Aí ela, como que você sabe? Quem que é você? E aí que a Annette fala sobre a família dela, sobre o William Birkin e tudo mais. Eu gosto muito de como é amarrada a história do Resident Evil 2, até porque ela foi escrita por um novelista, né? O Noboru Sugimura. Ele faleceu em 2005, mas ele escreveu o roteiro do 2, escreveu do Code Verônica, ele escreveu do 0, por exemplo. Então já levou áreas assim de história de livro, sabe? O 2. Assim, ele já ganhou áreas de superprodução de novela, de livro, em questão de narrativa. E vem cá, dentro disso que o Dead falou. Aliás, foi quem que falou? Foi você ou foi o Dead, mano, que falou que. Foi o Dead que falou que no Resident Evil 2 Remake eles cortam, né? Eles sugam muitas partes das histórias original. E essa parada da Claire, por exemplo, é uma delas, né? Porque no 2 Remake, a Claire, ela já é mais tranquila com o Leon, né? Ela já concorda mais com ele. Eles não têm muitas desavenças, assim, muitos desencontros de ideias. Na verdade, eles não têm encontros. Tem pouquíssimos, né? Tem ali na chuva, 2, tem no início na chuva, né? Depois no final, talvez. Depois na chuva e lá no final depois. Isso que falam por rádio, né? Nem por rádio eles falam ali, se não me engano. Porque no Resident Evil 2 tinha muito mais isso. No Resident Evil 2 eles se encontravam, acho que umas 3, 4 vezes durante a campanha. Eles falavam pelo rádio, eles se comunicavam, tô indo pros esgotos, então eu também já achei um caminho pra ir pra lá. Aí no final, eu preciso da tua ajuda pra mim resgatar a Sherry, né, que é a guriazinha. Então tem muito mais essa comunicação, essa interação entre os dois, enquanto no remake não tem. Outra coisa também que nem a Moni falou, a Ada, ela... No remake, ela foi jogada como uma espiã industrial. Como é que tu falou, mano? Que eu esqueci ele. Espionagem industrial, né? Aquela coisa industrial. de... Ela quer roubar a amostra do vírus pra empresa dela, né? Pra organização dela, então... E no original, no final, ela sacrifica pelo Leon, né? Tipo... ela basicamente se sacrifica pelo Leon ali na frente do Mr. X, e daí rola ali o famoso beijo dos dois. Enquanto no remake não, no remake ela tá só ali, ela só caiu do coisa lá. Ela ia atirar no Leon, daí ela desistiu de última hora ali e acabou ali a relação dos dois. Entende? Então tem muito mais essa ligação entre os dois, né, entre os personagens no original, do que no remake. Inclusive o remake ele tinha tudo pra ser o melhor Resident Evil de todos. Se não fosse por esse problema na história, deles terem descartado a história. Algumas coisas, Mas você acha que eles descartaram muitas coisas, assim, tipo, que... Olha, isso definitivamente não poderia ter tirado. O que eles tiraram foram mais do que uma, na opinião de vocês? Ou tipo, alguns pontos só eles tiraram? Tipo, um ponto... Muitos pontos. Muitos pontos. A própria Ada falar pro Leon que ela é do FBI, ok, não exclui a história do John.
Mas eles poderiam ter resolvido essa questão da história do John, de citar que a Ada usava um pesquisador da Umbrella para tirar informações, uma linha de diálogo com a Annette no final, assim, que ela podia falar, você acredita mesmo que aquela mulher, ela é uma mercenária, e aí ela podia ter incluso a frase. Inclusive, ela usou um pesquisador lá, eu lembro que tinha o nome dela como senha do computador dele. Pronto, resolvia, sabe? E eles não fizeram nem isso. Inclusive, a própria morte da Annette não faz o menor sentido, ela morre 2 vezes de formas distintas nos 2 cenários, e o próprio diretor do Resident Evil 2 Remake, ele já declarou que os cenários, né, A e B, segunda jornada e primeira jornada, não se ligam entre si, são como se fossem 4 histórias diferentes, ao contrário isso do Resident Evil 2 original. Isso é esquisito pra caramba, então, né? Sim, bem triste, sabe? Isso ficou muito chato porque as pessoas que vieram, pra quem é novo na franquia, pra quem não conhecia o 2 original, talvez não tenha esse problema, sabe? Não veja muito problema. Nossa, são histórias diferentes, beleza. Mas pra quem jogou o original e quem é fã e conhece a história rica que tem no original, porque no original, por exemplo, tu enfrentava as mutações do William Burke, né, do boss, tu não se repetia. Tu enfrentava a primeira mutação com o Leon, depois tu enfrentava a segunda mutação com a Claire, daí tu enfrentava a terceira com o Leon, e assim ia até o final. Enquanto no remake não, cara, tu vê, tudo é repetitivo, tu vai jogar o segundo cenário com outro personagem, tu enfrenta os mesmos bosses, tu enfrenta os mesmos inimigos, tu passa pelos mesmos lugares, então acaba sendo bem decepcionante essa parte, assim, dessa interação que há entre os 2 cenários, né, porque no cenário A, no primeiro jogo, o cenário A e o cenário B, eles se complementavam. Então, por exemplo, um personagem isso era a graça de jogar o cenário B, né, cara? Exato, essa era a motivação. Sim. Pra te descobrir o caminho do outro personagem. Por onde é que ele foi? Como é que ele passou aqui? Exatamente. Enquanto no remake não teve isso. No remake, eles podiam ter melhorado muito mais isso. Daí tu imagina com o que a gente tem hoje em dia, com o que poderia ter sido feito. Sim. Cenários que... Se tu pegar e, vamos dizer, uma interação assim que hoje em dia conseguiria fazer e lá talvez não conseguiria. Vamos dizer que o personagem passou aqui, sei lá, um monstro ficou morto aqui, daí tu passa com outro boneco no outro cenário e tá lá o monstro. E tá lá não, isso é incrível, imagina, isso é do caralho, isso é do caralho. E não fizeram, eles simplesmente jogaram no lixo, assim, então é bem complicado assim, pras pessoas que curtem a franquia. Concordo. Inclusive, isso aí aconteceu comigo. Eu só joguei o Resident Evil 2, o remake. E eu tô ouvindo agora que é diferente do primeiro. Eu achei que era... Eu achei que era igual. Não, Eu achei que era o mesmo. É bem diferente. Com gráfico atualizado, né? Não. Tipo, Inclusive, atual. Não dera. Tanto que eles chamam de reimaginação, né? Eles não falam que é uma releitura, uma reimaginação. Então eles essa não ideia eu não engulo, velho. Desse negócio de reimaginação. Desculpa, isso cara. É foda. Isso é complicado. Eu perguntei recentemente pro dublador do Leon, né? Do remake. Aliás, a gente não tá criticando o aspecto técnico do remake aqui, tá, gente? A gente tá comparando ele com o seu original, tá? Mas a parte técnica ele é impecável, tanto que ele ganhou agora o jogo do ano do Golden Joystick Awards, né? E eu acho que ele vai ser indicado no GOTY também, no The Game Awards. Então a gente não tá falando mal do jogo, porque muita gente veio me ofender, falando que, nossa, eu sou contra o jogo e que não sei o quê, e que o jogo é ótimo, não sei o que lá, e que, sabe, enfim. Então a gente não tá falando mal do jogo aqui, a gente tá comparando, falando que em relação ao original, a história do original é muito mais rica, mas em termo técnico, o remake é claro que é muito melhor. Pô, não dá pra comparar um jogo de 21 anos atrás com o de agora, mas em questão de história, sim. E a gente sabe que é porque a Capcom tem muito problema pra criar história, sabe? A Capcom sempre teve esse problema. Ela anda com esse problema desde que o Sugimura morreu, sabe? Ela tem mesmo uma dificuldade com narrativa ultimamente. Os Revelations se salvaram um pouco com o Daisato, que é um baita de um roteirista. Inclusive, eu acho que ele deveria voltar como roteirista de todos os jogos a partir de agora, que eu acho que ele é muito bom no que ele faz. Mas esse negócio de releitura, reimaginação, eu acho muito, muito bobagem, sabe? A gente não tem, então, Resident Evil 2 definitivo, porque reimaginação a gente já tinha visto releitura no Dark Side Chronicles. E eu até perguntei pro dublador do Leon, agora do remake, sobre eles usarem a palavra remake. Porque muita gente fica me corrigindo quando eu falo Resident Evil 2 Remake. Não é remake, é reimaginação. Mas os próprios produtores, quando eles estavam gravando as cenas, gravando o jogo, produzindo o jogo, chamavam de remake, chamam até hoje. Então pronto, tá definido, né? Não tem mais discussão, acabou. Não, e tem mais. Cara,
o que quer dizer reimaginação? Porque quando você diz reimaginação, pode ser tudo. Pode ser tudo. É que vai mudar alguma coisa, né? Vai imaginar de novo. E reimaginação não precisa nem ser... Reimaginação pode ser reboot. Não, mas reimaginação de um jogo, você literalmente pode fazer tudo. Então, pra mim é mais um reboot do que... Inclusive o Leon pode virar o Antônio numa reimaginação. Não faz sentido nenhum. Que conversinha. E não quer dizer que... Pô, reimaginação pode ser bom também, tá ligado? Sim. Pô, quem é que tá dizendo que reimaginação tem que ser ruim? Só porque que a reimaginação não precisa se ligar às coisas, tem que ser só atirado, assim, repetitivo? Não precisa, não. Tem que ser um negócio bom, cara. Independente de ser reimaginação, remake, o negócio tem que ser redondinho, tem que ser fechadinho, entendeu? Tudo bem que ele vai concorrer ao GOT, eu também acho. Inclusive, talvez seja um dos fortes candidatos aí. Mas é por causa da parte técnica. Ele é genial na parte técnica, ele é muito divertido de jogar. Só que a parte da história pecou muito. É muito broxante a parte da história. E no original, espero que ele ganhe o GOT. Eu espero que ele ganhe o GOT, porque assim, na hora do GOT, eles não vão ficar comparando com o jogo original, gente. Ele vai concorrer com outros jogos, não com o original, sabe? Sim. Ele dentro dele, ele é ótimo. Ele dentro do universo dele, ele é excelente, cara. Um dos melhores jogos do ano, sem dúvida, assim. O que a gente fala é na questão de narrativa. E isso eles não vão ficar analisando não porque no original. Claro que não. Claro que não, a gente não tá falando que não merece. Pelo contrário, eu tô torcendo pra ganhar mesmo, pra Capcom ver que Survival Horror tem muito mais apelo do que um 6, por exemplo, um jogo de ação. Sim, sabe? sem não dúvida. Voltar pra aquele ritmo que a gente tinha, entendeu? Isso mostra muito o que é essa geração nova, né? Porque esse jogo, claramente, ele tentou misturar. Ele quer pegar a geração nova e pegou, né? Tanto é que esse jogo, pô, muita gente jogou. Só que eu fico pensando assim, por exemplo, a gente falou aqui, a gente pontuou que o jogo perdeu muita essência, e realmente perdeu. E eu fico imaginando essa molecada nova que tá sendo apresentada aos Residentes agora. Porque aí você pega um Resident Evil 7, não tem nada a ver com nada do que a gente já viu na história, tá ligado? É um jogo bom pra cacete, mas ele é diferente. A história dele é outra, não tem ligação nenhuma com nada. Aí agora sai um 2 que teoricamente era pra apresentar a velha franquia e colocar na nova pra falar, pô, quero ver agora os outros jogos. E também é diferente de tudo. Então, assim, continua a galera nova sem saber o que de fato é o Resident bom pra cacete, assim, tipo, a história, aquela, que é o que eu falei agora há pouco, que essa franquia ela é rica em detalhes, sabe? Todo o universo do Resident, os personagens, é tudo muito rico. E você pega trazer... E no caso, nem tu falou, podia trazer jeitos da pessoa se interessar pela história, se interessar pelos vírus, pelas empresas ali que estão tramando ali as armas biológicas. Isso não transmite no jogo, né? O jogo só aparece ali os personagens, só, e olhe lá também, porque... Sim. E pra quem tá ouvindo aí, gente, a gente tá focando bastante no Resident 2 e a gente vai falar dos outros de forma mais rápida, mas a gente tá focando nesse porque o 2 até então é um ponto forte, porque recentemente a gente teve o remake dele. Então dá pra gente ter uma comparação muito boa e dá pra ver também que o foco, né, da empresa, se foi acertar uma nova geração, porra, foi cheio, foi na lata. Mas se era também agradar os fãs antigos, os fãs que mais são fanáticos e mais antigos, falhou, né? Pra vocês, falhou. A Capcom falhou em agradar vocês. Você e a Monique é muito mais fã do que eu. Pra vocês, a Capcom falhou no Resident Evil 2 Remake em questão de história. Não de gameplay, que a gente sabe que é muito bom e fantástico, mas nesse quesito de história, ela falhou com os fãs mais que nem vocês, mais antigos e mais fanáticos? Eu acho que falhou, porque tu nunca vai conseguir preferir essa história aqui do remake do que a do original, porque a do original é muito mais rica, né, que nem a gente já citou aqui. Sim. Inclusive as pessoas vêm perguntar isso, pô, cara, o que tu prefere? Tu prefere o original ou o remake? Né? Daí eu fico não sei responder, porque, pô, o gameplay do remake é genial, cara, é sensacional. E daí eu tenho que responder, ficar no meio termo ali, pô, cara, eu prefiro o gameplay do remake, mas o original eu prefiro a história, entendeu? Então, não tem como eu definir, porque o jogo é bom, então, mas não é perfeito. Podia ser perfeito, mas não foi. Resident Evil. Então tá, então a gente tem o Resident Evil 2, falamos dos pontos aqui que a gente acha. Só uma perguntinha rápida, o que vocês acham? E eu vou citar logo todos aqui, que são os infernos do Resident. O que vocês acham do Licker, do Hunter e aquele outro infernal que eu esqueci o nome, que tem no Resident Evil 4 que fica invisível? Como que é o nome daquela desgraça? Novistador. Esses três bichos, olha, tem coisas que eu odeio na vida, assim, tipo...
Mas esses bichos, velho, puta que inferno, cara. Meu Deus, o que vocês acham? Vocês passam raiva ou vocês já se acostumaram com eles, assim? Porque o Hunter... Não. Que ódio, meu amigo, que ódio. Não, o Hunter, ele é a minha arma biológica favorita. Que nem eu tava falando lá sobre o Tyrant. O Hunter é a minha arma biológica favorita. Só que é o que eu mais odeio. Porque é o que sempre me deu mais trabalho quando eu vou jogar, assim. Então ele tem sucesso, né? Então ele não falhou. Porque você acha ele foda, mas ele é eficiente no que ele tem que fazer, que é te infernizar a vida. Exatamente. Impressionante. E o Licker nesse remake ficou, mano, sensacional. Tá lindo, é. Assim, lindo entre aspas, né? Lindo, assim, o jogo. A linguinha dele. Isso. Então, o que a gente sempre fala, a história... Ele só pecou na história, porque o resto é sensacional. Eu amo o Hunter também. Eu tenho ele como minha arma biológica favorita, assim. Eu acho que... Tanto é que tem, tipo... Mano, tem Hunter de tudo que é tipo. Tem Hunter que envenena, tem Hunter que fica invisível. Só me falta inventar o Hunter que envenena e fica invisível. Aí sim... mas vai chegar. Eu tenho certeza que vai chegar. Gente... Eu amo o Hunter, eu acho ele muito legal, adoro quando você volta ali pra mansão, ela tá cheia de Hunter, é muito legal, gosto demais. O Licker, eu gosto muito dele também, eu acho muito legal aquela coisa de você ter que andar devagarinho, sabe? Quando eu era mais nova, eu ficava brincando com o Licker, assim, dentro da sala, tipo, eu tava correndo, daqui a pouco eu parava, só pra ver ele relaxar, sabe? Então é muito divertido isso, divertido como ele responde a você. Sim. E agora o Novistador eu detesto. Desculpa, detesto. Esse é só ódio mesmo, é só ódio mesmo. É só ódio. Não, cara, nem tem graça, só não deveria estar. Não deveria existir, é isso, exatamente. Nossa, que bicho horroroso, velho. E o pior é que ele vem chegando assim, você não sabe se ele tá no teto, se ele tá no chão, você fica olhando, não vê nada. Quando você vê, ele já tá ali. Nossa, que inferno. E tu vai errando as balas, porque ele vai voando pra baixo, pra cima, e tu não consegue acertar. Exato. Então vamos falar do 3 agora. A gente pontuou o 0, o 1, o 2, vamos pontuar o 3. Em questão de história, o que o 3 vai agregar pro cara que quer conhecer da franquia? O que o 3 ele traz de riqueza, assim, pra você aprender sobre a franquia? E por que o cara deveria jogar o 3, além de ser um jogo excelente, que eu gosto muito, e de ter o Nemesis, que é o meu preferido mesmo? Por quê? O que tem de importante na história? Resumindo, claro, se é que dá. E por que o cara deveria jogar o 3 depois de ter jogado os primeiros? Eu acho que o 3, ele é a continuação direta do 1, assim, sabe? Ele conta pela parte do ápice da contaminação em Resident Evil, né, em Raccoon City ali, que a gente viu no 2 só pelo Leon e pela Claire, que são pessoas que não passaram pelo incidente da mansão, e a gente agora vai ver pelo viés da Jill, né, pela visão dela, pela perspectiva dela, e aí a gente fica sabendo que os Stars não existem mais, que a Umbrella mandou um monte de mercenário para supostamente ajudar a conter, né, o vírus, resgatar civis, quando na verdade não é para isso. A gente vê o quanto que a Umbrella é lazarenta, cara. É no 3 que a gente vê o poder da Umbrella dentro de Raccoon City, assim. Eu acho que essa é a parte mais importante e mais impactante, assim, porque a Umbrella, a gente viu no 0 que o Spencer, né, o fundador da Umbrella, sacrificou um dos fundadores, que era o Marcos, né? Que o Marcos está em busca de vingança e tudo mais. Aí no 2 a gente vê lá, já tá contaminada a cidade. No 3 a gente vê o bicho pegando, assim, tipo, a polícia sendo dizimada. A gente pensa, meu Deus do céu. Aí a gente negócio em maior escala, né? Porque no R2 a gente fica só focado no departamento de polícia. Né? Só naquele local ali. Enquanto no Resident Evil 3 a gente vê em toda a cidade, a gente passa por toda a cidade, passa por bairros, por ruas ali, pessoas mortas no chão, a gente vê um monte de zumbi, monstro. Desolação, desolação total, é uma sensação, você tá desolado, sabe, tipo, você tá sozinho no meio de uma cidade que todo mundo virou zumbi, ou então virou monstro, tem um cara gigante com uma rocket launcher atrás de você, querendo fazer queima de arquivo, porque você sabe demais, e você nem sabe se você pode confiar naqueles mercenários da Umbrella, porque, na verdade, eles mesmos estão sendo usados, no caso do Carlos, né?
o Carlos está sendo usado. E, cara, o Nikolai é um personagem que, ele tem muito que voltar, assim, ele tem que voltar, porque ele é muito bom. No livro da S.D. Perry, né, que são aquelas novelizações, que até tem tradução aqui no Brasil, o Nikolai, os livros não são canônicos, mas o Nikolai, ele é fantástico no livro. Você vê ele sendo tão dissimulado, ele tá ali, não, porque aí eu vou matar os outros supervisores, eu vou fugir com a grana. Às vezes, opa, a Jill e o Carlos estão vindo, eu preciso fingir que eu tô preocupado. Gente, vocês estão bem? Sabe, é muito absurdo, você vê a mente doentia dele, gananciosa, é muito bom, por isso que eu quero muito que o Nikolai volte, assim, na franquia, porque, né, esqueceram que ele existe, né, foi esquecido no churrasco. Sim, é um personagem bem interessante, né, assim, apesar de a gente saber que ele é um lazarento. Que é um filho da... Enfim, mas é um personagem bem interessante, assim. Ele age de uma maneira bem diferente. Sim, eu acho que o mais impactante no 3, que eu acho que é a coisa mais impactante do 3, é a explosão da cidade. Tipo, o governo quer limpar a sua barra. No 3 a gente descobre que o governo americano é o maior cliente da Umbrella na compra de arma biológica e que ele quer limpar a sua barra, quer tirar o dele da reta. Né? Então eles até colocam uma arma dentro de Raccoon City para poder pegar o D-Virus, porque eles perderam, né, o William Birkin. Não, a gente tem que ter o D-Virus pra gente, né? O William Birkin ia vender para o governo americano sem passar pela Umbrella, né? Sem ter intermediário em troca de proteção. Então, a gente vê o poder da Umbrella, cara. A gente vê, tipo, o governo bombardeando uma cidade, assim, sacrificando milhares de pessoas só para manter a sua fachada de nação correta e tudo mais. Então, às vezes eu fico pasma com gente que fala que o 3 não devia existir, que o 3 não tem história. Eu fico, gente, você terminou o jogo? Você viu Raccoon City indo pelos ares, assim, uma cidade de 100 mil habitantes indo pelos ares, porque é muito impactante. O final é um final que você não consegue ficar feliz. É um final que você fala, cara, acabou a Raccoon City. Deu merda. Deu merda. De qualquer forma, com a vitória, tem derrota. De alguma forma, perdeu, né? Todo mundo perdeu um pouco, de alguma forma. É isso aí. Também acho. E tem outro detalhe muito importante no E3, que é a infecção da Jill, né? A Jill, ela é infectada nesse meio tempo, e isso vai ser usado lá no Resident Evil 5. Então, é uma coisa que é muito importante dentro Por quê, né? Por quê, né, cara? O que foram usar lá no Resident Evil 5? Meu Deus do céu. No Resident Evil 5. Mas de certa forma ainda é importante pra história. Não que tenha usado mais depois. Sim, né? Eles lançaram só no Resident Evil 5 mesmo, assim, mas... E, bem, Resident Evil 3 é onde você é apresentado as ruas, né, de Raccoon City. É Raccoon City. Não é Raccoon, é Raccoon, não é Raccoon. Raccoon. Não é Raycon. Não é Raycon. Não é Raccoon. Eu falo Raycon, mas eu sei que é Raccoon. A minha vida inteira eu também sempre falei Raycon, mas aí é Raccoon. É costume, né? Mas é Raccoon. É Raccoon. E é o primeiro jogo que você... No filme eles traduziram, né? Nos filmes eles falam Raycon na versão traduzida, né? Então... É só pra situar que não é. Pois é. E é o primeiro jogo, como o Dad falou, é o primeiro jogo que você apresenta. Ó, Monique falou. É o primeiro jogo que você é apresentado pra cidade. Que você anda ali de fato, não é um mundo aberto, obviamente, mas é uma cidade. Você tá na rua, sabe? Você tá fora de um trem, você tá fora de uma mansão, você tá fora de. Sabe? Você tá andando ali, valeu, é a rua. E eu vou te falar que essa é uma das paradas que eu acho mais maneiras no Resident, sabe? Que você tá ali no meio da rua e você se ambienta muito bem, porque é mais próximo do que você vive, né? Você ficar ali na rua com apocalipse de zumbi, cachorro, corvo, tudo que tem lá, e você tá na rua ali com prédio, com garagem, você tem que utilizar coisas da cidade para poder se mover e abrir o determinado local que você tem que entrar, e eu acho isso uma parada muito, muito legal, que a gente, para finalizar, vai falar disso também, que eu acho que poderia ser aproveitado se for ter, né, e provavelmente vai ter, com esse sucesso que teve do 2, um remake do 3, né, que é você aproveitar, porque tem um pedaço do 2 remake que você anda na rua, né, mas é bem curto, né, não é... É, o início do jogo. Não, e com a Claire também, não tem uma parte que você anda ali pra ir pro orfanato? Não tem uma parte que você anda ali? Ah, sim, no remake tu tem a parte do orfanato. Exatamente. Tem a parte que você vai pro orfanato que você anda ali. Curto, é tudo curtinho, você tem só uma préviazinha. E eu queria realmente que o 3 fosse, espero que tenha, né, mas que eles aproveitem isso, né, da cidade mesmo, você andar ali e ter que usar os itens da cidade pra poder ir de um lado pro outro. Eu acho que isso é muito legal.
E quanto a Jill e o Nemesis, eu acho que dispensa apresentação pra quem tá ouvindo, né? A gente já falou da Jill, só que o Nemesis, ele é... Cara, é muito marcante, assim, sabe? A introdução dele na delegacia é uma das paradas que eu acho que eu vi tantas vezes na minha vida que eu não consigo nem contar o tanto de vezes que eu já vi em tantos lugares diferentes, sabe? Não eu jogando especificamente, que foram muitas vezes, mas eu já vi tantas vezes ele caindo, ele falando stars, o coitado do Brad, que já morreu umas 13 bilhões de vezes na minha mente, sabe? Cara, é muito marcante o Nemesis. É muito de preferência, né? Quem estuda bastante conteúdo que nem vocês, obviamente vai ter personagens preferidos diferentes do que da maioria, mas eu acho que o Nemesis ele tem um impacto muito grande justamente por aquilo que a gente estava falando, que acho que vocês não responderam, inclusive. Porque vocês têm essa sensação de que o 3 é um jogo que é mais conhecido por um público geral, mais do que o 2, inclusive, ou não? Sim, eu acho que sim. Eu acho que é por causa exatamente dessa questão. Eu acho que o próprio Nemesis torna isso, né? Eu acho que o Nemesis é tão marcante que as pessoas falam dos... Acho que eu lembro muito da minha infância. Na minha infância todo mundo falava de Resident Evil 3, mas ninguém falava de Resident Evil 2. Tu acabava conhecendo Resident Evil 2 porque tu conhecia o 3 e queria saber mais da franquia. Uhum. Então acho que é mais pelo Nemesis, assim, por causa do apelo que o Nemesis teve. E o Resident Evil 3 ele tem muitas cenas marcantes, né? Acho que uma das melhores cenas do Resident Evil 3 é lá na Clock Tower, na Torre do Relógio, que o Nemesis... Tu acha que é o fim do jogo e do nada o Nemesis aparece e destrói o helicóptero na tua frente. Uhum. Então o game é muito marcante. Sim, é a primeira vez que você vê uma arma biológica que corre atrás de você, te persegue o jogo inteiro. E que fala, uma né? rocket launcher é muito absurdo, cara. O Nemesis é muito icônico, assim. E até hoje, Resident Evil 3 fez 20 anos, agora em 2019, até hoje ele me dá desespero, assim. Dá, até hoje me com ataca certeza. ansiedade. Dá sim. E que fala, né? Porque assim, os outros que falavam eram, por exemplo, o William, ele não era bem uma arma biológica como é o Nemesis, né? É diferente. Isso. É diferente. E ele é o primeiro que fala. Ele não fala muito, ele fala uma palavra só, mas ele fala, né? Alguma coisa ele fala, pelo menos. Ele manda o Stars lá. Tu tem aquele sentimento de que é uma pessoa ali, sabe? Não é só um monstro. Tu sabe que foi alguma pessoa que foi feita. Que foi feita, monstro. Sim. Então, nos outros também tem isso. O Birkin é um desses, mas tu sabe que o Birkin foi meio que um acidente. Ele se injetou lá e virou um monstro, tá procurando vingança. E era uma questão de sobrevivência também, né? Exatamente. Ele tá meio que ali porque ele precisa sobreviver e por causa que ele tá meio que inconsciente ali. Ele tá só agindo, procurando injetar lá o G-Vírus na filha dele pra poder continuar a reprodução. Só que no Nemesis, não. O Nemesis, tu vê que ele tem um objetivo, que é te matar. Sim. E ele fica falando e correndo atrás de ti com uma bazuca na mão, o bicho cara. corre, né, cara? Cara, eu nunca vou aceitar o que fizeram, cara. Um bicho daquele tamanho correndo com bazuca, aquilo é um absurdo. Mas, ó... E não te deixa em paz. E não te deixa em paz, né? Mas vem cá, me responda uma coisa. Acho que isso é uma parada legal, que acho que a gente tem que pontuar no 3. A parte que a Jill tá lá infectada, que aí a gente vai e joga com o Carlos. Naquele momento, qual é o momento que... O que tá acontecendo no 2, no momento em que a Jill deita ali na igreja? O que tá acontecendo no 2? Porque tem uma parte que é interligada, se eu não me engano, não é? Entre o 2 e o 3. Real, né? Tipo assim, quando... Porque, assim, o 3, ele se passa no dia 28. Uhum. Aí o 2, ele se passa na noite de 29... e termina na manhãzinha do dia 30, no amanhecer do dia 30. Uhum. E o 3, ele continua na madrugada do dia 30 pro dia 1º. Quando a Jill acorda no October 1st, já é madrugada do dia 1º, já passou da meia-noite ali, e aí a cidade vai explodir no amanhecer do dia 1º de outubro. Uhum. Então se passa tudo, né? A Jill, ela praticamente fica ali inconsciente por 2 dias. Enquanto isso, o Leon e a Claire estão lá no departamento, fogem, e daí no dia seguinte, né, na verdade na noite, naquele mesmo dia que eles fogem, porque no Resident Evil 2, quando eles saem ali pelo trem lá que explode, é dia, né, tá de dia na cutscene. E daí naquela noite, se não me engano, né, Moni, daí começa volta o Resident Evil 3, né? Não, então peraí, vamos lá. Começa o Resident Evil 3, ele tá acontecendo primeiro do que o Leon e a Claire? Isso, exatamente. Então a Jill chega primeiro, é isso. Chega primeiro. Na verdade, ela já tem Raccoon City, né? Porque ela ficou lá pra investigar a Umbrella. Uhum. E daí acontece tudo até a parte que ela é infectada pelo Nemesis, até a batalha lá do... Aí no momento que ela deita, o Leon chega. O Leon e a Claire chegam. Eu acho que é na outra noite ainda, né, Moni? Acho que é na outra noite. Isso, porque assim, durante todo o dia 28 de setembro, né? Aí ali...
passou pra madrugada do dia 29, daí na noite do dia 29, algumas horas depois, o Leon e a Claire vão chegar em Raccoon City, e no amanhecer do dia 30, eles fogem da cidade com a Sherry, e aí do dia 30 pro dia 1º, na madrugada do dia 1º, que a Jill acorda. Então ela passa uns 2 dias desacordada, assim. Isso. Entendi. E aí, aí beleza. Chega o Leon, o Leon e a Claire, a Jill tá dormindo. Acontece tudo aquilo com eles fogem de trem e aí a Jill acorda. Daí o Carlos resgata ela, né? No caso, entendi. Dá o antivírus pra ela. Pode crer, não. Beleza, faz sentido total. Bem, vocês têm alguma coisa pra dizer do 3 que não pode... Pra galera que quer jogar, que não pode faltar? Vocês têm algum ponto pra falar? Você tem que jogar o 3... Apesar de tudo que a gente já falou, mas tem alguma coisa a mais que vocês querem falar? Tipo, o 3 você tem que jogar por isso. Cara, o 3 você tem que jogar porque, como eu disse, ele é uma continuação direta do incidente da mansão ali, né? A gente vê pela perspectiva da Jill, a cidade no ápice da infecção e o final, né, da jornada Raccoon City, né? Do arco Raccoon City. Então, eu acho que ele é muito importante. Eu acho que foi muito bom a gente fazer do 0 ao 3 esse primeiro podcast, justamente porque... É o arco Raccoon City, né, que a gente falou. Então, eu acho muito importante, um jogo importantíssimo. E o 3, na minha opinião, acho que talvez seja o mecanicamente mais divertido de jogar. Porque os controles deles são muito livres, né? Eles respondem muito bem. Porque eu acho que tava naquela época que foi lançado o 3, ele tava no fim do PS1 já. Então eles já estavam com tudo já bem, né? A mecânica, as engines bem desenvolvidas. Então tava tudo muito, muito, muito lisinha. Tanto que o Code Verônica, inclusive, ele tava sendo feito para ser o 3, e daí depois eles passaram pra frente porque a PlayStation, se não me engano, queria uma trilogia de Resident Evil. Daí eles começaram a fazer o 3. O 3, por exemplo, tu consegue subir as escadas sem precisar clicar. Uma coisa que eu acho absurda, que no Code Verônica do PS2 tu não consegue. No Code Verônica do PS2 isso eu acho muito zoado. Clicar pra subir escada não faz sentido nenhum, cara. Nenhum. Pra quê? O 3 já estava avançado lá naquela época, então ele é muito divertido pela mecânica. E eu acho que o pessoal fala muito que ele é difícil, mas eu não acho ele difícil porque ele tem muita bala. O 3 é difícil? Nossa, não acho não. Nossa. Eu vejo bastante pessoa falando que o 3 é difícil, mas ele tem muita bala, ele tem muita munição, então tu pode se dar a liberdade de pegar a munição e sair matando todos os bichos que tu vê pela frente, que ainda tu vai conseguir ter umas balas sobrando ainda pra poder enfrentar o Nemesis. Então, em questão de é muito divertido jogar. Sim, em questão de dificuldade, eu não acho nem o 2 nem o 3 difícil. O 2 principalmente. O 2, se você tem bala de Magno guardada pro final, é facílimo. Você arrebenta. É muito fácil. O 2 é o mais fácil que tem. É bem tranquilo. Agora o 1 eu concordo. O 1 é um inferno. Nossa, o 1 é chato. É Michael Chris. Tu tem a liberdade de ter a G-Launcher de ácido lá que mata todo mundo. O Chris não, o Chris é shotgun, filho. O Chris tu vai ter que doideira, né? Bom, gente, é o seguinte. A gente vai ter uma parte 2, tá? Porque não tem como. É muito jogo, é muita história, tá? Isso que a gente tá resumindo, né? Imagina a gente falar detalhadamente de tudo. Nossa senhora, não tem como. Mas, pô, muito bacana. Antes disso... Porque eu vou aproveitar já o final mesmo, porque eu não quero falar disso, eu quero esquecer disso no próximo, nessa parte 2. Vamos falar desses filmes aí, que eu acho importante. Eu sabia que vamos terminar falando desse filme, que eu acho importante a gente falar, pra que não se repita, né? Porque assim, pelo que eu vi... Aí vocês querem falar, né? Aí vocês querem falar, né? É o momento deles de brilhar. Isso. O pior é que nem os filmes eu vi, cara. É sério? Nenhum? Porque eu achei uma merda. Não, mas o primeiro você viu. Não é possível você não viu o primeiro. Não. Não? Sério? Não. Nenhum? Veja o primeiro, então. O primeiro é legal, cara. O primeiro é suportável. O primeiro dá pra ver. Antes de começar a esculhambação, o marido da Mila, ele é o diretor desses filmes, não? Ou eu tô equivocado? Isso. Mas ele começou, eles se tornaram marido e mulher depois do início dos filmes, né? Eu acho que foi no segundo ou terceiro, se eu não me engano. No segundo e no terceiro? Eles se casaram. Eu acho que eles começaram o relacionamento deles quando eles fizeram o primeiro filme, se eu não me engano. Entendi. Porque a sensação que eu tenho desse filme é que é o seguinte... Eu sou o diretor, certo? Eu tenho uma franquia rica em detalhes pra fazer uma puta obra, sabe? É só aproveitar o que eu tenho aqui. Aí o que acontece? Eu sou um diretor, eu tenho minha liberdade pra criar em cima dessa obra. Tudo bem, você pode criar em cima da obra. Só que a sensação que eu tenho desse cara é que ele falou: não,
vou inventar um personagem aqui, vou inventar a minha própria história e só vou colocar o nome da franquia, que é incrível. Vou inventar moda. E aí, tipo assim, o primeiro filme... Foi basicamente o que ele fez. O primeiro filme... Não exatamente não, gente. Não é isso. Olha, é uma coisa que as pessoas reclamam bastante, né? O que o Paul Anderson tá inventando e não sei o quê. Nada do que está nos filmes não foi autorizado pela Capcom, assim. Tudo que tá lá, a Capcom teve que bater o martelo. Tipo, o que é um erro, Paul né? Anderson ele não teve total liberdade criativa. A Capcom deu muito de tipo, não, tem que ser assim. Não, eu quero assim. Não, eu quero assado. Sabe? Então, a culpa não é só do Paul Anderson. A culpa é da Capcom. Não, mas aí eu concordo. Então, também concordo. Eu não acho que a Capcom não tenha culpa nenhuma nisso, não. Mas assim, ó, eu nunca... Saiu o primeiro filme, como é que é? O Hóspede Maldito. Eu não sei como é que tá em inglês. Acho que é só Resident Evil mesmo. Acho que é só Resident, né? Cara, eu lembro até... Cara, eu vi a capa, falei, caraca, um filme do Resident é a Jill. Pra mim era a Jill. Eu tinha certeza que era a Jill. Porque ela tava com vestido vermelho. Tava com vestido vermelho e tal, tinha algumas ligações com a... Eu falei, vestidinho e tal, não é da mesma cor, mas, pô, eu acho que é a Jill, sabe? Só mudaram um pouquinho ali, deve ser a Jill. E aí você começa a ver o filme, e aí você vê que não é a Jill. E aí você fala, o que tá acontecendo aqui? E aí você fica assistindo, porque, se eu não me engano, esse primeiro filme tem a Michelle Rodrigues, né? Pô, tem o negrão lá que é foda também, que é o capitão deles. Eu esqueci o nome desse cara. Esse cara é muito bom, velho. Esse cara aparece em vários filmes. Né? Esse cara é muito bom. Tem, e aí tipo assim, você vai assistindo e como tem alguns elementos de Resident, dá uma salvada, você consegue ver até o final, né? E aí, tipo, aí vem o segundo você já vai com o pé atrás. Só que aí aparece a Jill de verdade, aí você fala, puta, não é que finalmente os caras vão acertar, mano. Ah, que da hora, velho, tem a Jill, foda-se. Não precisa ter mais nada, se tem a Jill, acabou. Só que aí não, é pior, porque eles pegaram e colocaram a Jill e conseguiram fazer a porra do Nemesis, que é um mutante, é um robô, sei lá. Cara, mas olha, eu vou sair em defesa aqui. Primeiro de tudo, assim, eu sei separar muito bem os filmes dos jogos, porque eles não compartilham do mesmo universo. E isso é, em parte, também culpa dos fãs, porque quando saiu o primeiro filme, o Paul Anderson deixou bem claro que ele queria fazer uma história diferente, porque ele falou, eu não quero colocar personagem que já tem, porque vocês vão saber o que vai acontecer com ele. Então, tipo, eu não quero colocar a Jill, o Chris, o Barry, porque todo mundo já vai saber e vai estragar a surpresa. Então eu quero fazer uma história diferente. E assim, o primeiro filme, se você for pegar, dá pra se conectar com jogos, daria pra você se conectar com jogos como um spin-off, assim, né? Só que a partir do 2, que os fãs ficaram, não, mas eu quero personagem do jogo, não, cadê a Jill? Aí resolveram colocar os personagens do jogo. E aí que deu a besteira, porque aí já teve que separar os dois universos, sabe? É multiverso agora de Resident Evil. O universo dos filmes é um e o universo dos jogos é outro. E é uma pena isso, porque a gente podia ter uma saga da Alice que de repente se conectasse com os jogos se não tivesse ido para essa parte mundial e tudo. Mas infelizmente por causa disso, porque o primeiro filme ele é muito pé no chão, assim, ele é muito legal, sabe? É uma história de uma soldado que perdeu a memória, cara, e ela tá tentando fazer o certo, mas na verdade ela não sabe que a culpa de tudo que tá acontecendo é dela, entendeu? Então é muito legal, assim, ver depois esse processo de redenção da Alice, né? Então eu acho muito bacana, mas infelizmente degringolou porque tem que fazer o nosso meia-culpa dos fãs aqui também, sabe? Não é só culpa do próprio Paul Anderson, não. E eu acho louvável ele querer criar uma história dele, né? Querer criar uma história que não é só dele, né? A Capcom mesmo, né? Deu a aprovação aí. E então eu achei louvável a ideia, a intenção. Pena que não deu certo. Às vezes eu fico pensando o que teria sido da história de Resident Evil se eles não tivessem envolvido os personagens, né? Não tivessem feito as suas próprias versões dos personagens dos jogos. Se os filmes fossem uma coisa totalmente separada. E agora vai ter o reboot, né? Mas isso... tipo, eu sou da uma opinião contrária, porque não tem tudo bem, vamos botar aqui os personagens. Não precisa botar de uma forma escrachada que nem eles fizeram, entende? Eu acho que eu pessoalmente eu não gosto dos filmes, porque os personagens secundários, além de estarem sempre abaixo da personagem principal, que é a Ares, tudo bem, ela é a protagonista, ela vai ter que brilhar. Show. Mas eles estão muito abaixo, eles são tipo assim, a ralé da ralé comparada à guria, tá ligado? Comparada a uma deusa, nem era pra falar.
Não era nem Exato. pra eles estarem lá. Esse que é o grande problema, assim. Mas se vai estar lá, por que não faz uma coisa mais, né? Talvez ele botar eles na trama, assim, pra dar um gás. Talvez eu acho que a melhor personagem, na minha opinião, que tava no... Que é relacionada com o jogo é a Claire. Só que a Claire, ela não tem muita coisa a ver com a Claire do jogo, se tu for comparar as duas Claire. Então, mas ela é boa, eu só fui saber que era a Claire do jogo porque o nome era igual, porque de rosto, de vestimento, assim, não tem nada a ver, né? As atitudes também. Os personagens viraram easter egg, né, na verdade, nos filmes. Eu acho que é muito mais nesse sentido, assim. Não, se gente, olha, assim... Resident Evil, sim, tem uma Jill, tem uma Claire, entende? É muito mais nesse sentido. Se todos os personagens que já estão nos jogos fossem parecidos com a Claire, eu não veria problema. Porque são referências, tá ali pra... Pô, legal, a Claire dos jogos, mas não precisa ser a Claire, não precisa ser a mesma roupa, né? Não precisa ser tudo igual. Então, eu acho que, por mais que... vamos botar aqui os personagens, mas vamos botar eles de forma qualquer aqui, eu acho que daí... Eu não consigo aceitar isso, assim, por mais que a Capcom tenha autorizado. A Capcom autorizou qualquer coisa, a Capcom autorizou o R6. Então a gente não pode levar em consideração isso. Exatamente. Eu também penso assim, cara, por mais que você seja fã, por mais que você goste, eu sou fã, tipo assim, com aquela prateleira abaixo de vocês. Eu gosto muito, mas não tanto, assim, quanto vocês. Mas, assim, a minha sensação com esses filmes é única e exclusiva de que você tem um diretor que inventou em cima de uma obra. Por mais que a Capcom tenha aceitado, e por mais que eles tenham vetado algumas coisas, autorizado outras, você, quando é um diretor, você tem a liberdade criativa. E tudo que ele criou em cima de uma personagem, que eu não sei de onde foi tirada essa personagem. Eu não sei como ele formou essa personagem, nem porquê, qual foi a motivação. Mas conforme os filmes vão passando, você vai vendo que o foco todo vai ficando pra essa personagem que até então nunca existiu. E é muito difícil você gostar de uma personagem dessas, cara. É muito difícil você gostar de uma personagem dentro de uma franquia que tem tanto personagem foda, sabe? Poderia ser até a Rebecca, que é a que a gente menos gosta, que você ia se apegar, porque é a Rebecca, porque ela faz parte. Agora, quando você pega uma obra tão grande assim, que vem dos videogames, que já tá tudo consolidado, que você já tem vários personagens incríveis pra utilizar, e aí você cria o seu, não tem problema. Você podia criar um projeto Alice, mas coloca ela como personagem secundário, e não o Leon. Você já viu o Leon que aparece nessa saga? É ridículo aquele Leon. Leon é uma marmota, cara. O que é aquilo, cara? Aparece não, mas gente, pelo amor de Deus, não pense que eu estou defendendo os filmes, eu tô vendo por um outro viés. Não, e é bom, isso é legal. Sim, isso é bom. Até porque eu também acho eles bem ruins, assim, eu acho eles bem sofríveis, assim. Mas não é nessa questão que eu quero dizer, é muito mais numa questão de que eu entendo qual era o objetivo, né, de fazer os filmes serem diferentes dos jogos, de ter personagens diferentes, como talvez até uma forma de complementar os jogos. Eu entendo isso. Infelizmente saiu pela culatra e, cara, 6 filmes foi demais, assim, não dá. Demais no excesso mesmo. Não de demais legal, tá? Demais, tipo... Não, cara, tinha que ter no mínimo 2. 3 tava ótimo, assim. Trilogia tava excelente. E, que nem eu falei, se não tivessem colocado os personagens do jogo, talvez a gente tivesse tido algo muito melhor, assim, sabe? Uma saga que daria pra se encaixar como um spin-off, assim, infelizmente degringolou e, tipo, todo mundo tem a sua parcela de culpa. Mas então, o Anderson também não tô aliviando a barra dele, não. Sim, é sim. Dele. Eu concordo em partes com o Cross, porque, tipo assim, eu não vejo problema de tu criar um personagem novo e botar ele como protagonista. Só que eu uso muita comparação, vamos dizer assim, num filme pipoca também, que nem a Resident Evil, que nem o Missão Impossível. Que tem lá o maluco que ele é o ninja, ele faz tudo, o cara é o fodão. Mas no Missão Impossível tem lá os sidebacks, lá, os personagens figurantes lá que ajudam ele, né? Sim. Os personagens secundários, na verdade, que ajudam ele, que são importantes pra história. No Resident Evil todo mundo morre ou some, cara. Já percebeu isso nos filmes? Todo mundo morre ou some, ninguém sobrevive até o final. Só a Alice. Sim, são personagens descartáveis. Exato. Então é muito chato tu ficar naquela mesmice. Sabe que aquele filme vai ser só sobre a Alice e o resto tá lá só pra morrer, assim, só pra no filme não ficar um monólogo dela. É easter egg. E é legal então, porque aqui... Fala, Mamo, pode falar. Uma dúvida que eu tenho, assim, porque realmente aconteceu o que eu falei pra vocês, né? Eu não jogava e eu assisti os filmes. Eu assisti o primeiro, achei ok, mas como era de um filme, de um jogo com um título muito famoso, eu falei, cara, vou ver o segundo, vou ver o terceiro, porque eu queria saber o que acontecia, como é que acabava a história, né? O que acontecia, né? E a Moni meio que já destruiu o que eu tinha aqui, porque ela já falou que são universos separados, né? Eu achei que era, tipo, uma história meio que alternativa, assim, alguma coisa que não apareceu. Não.
E aquela parada, quanto mais filme foi fazendo, foi ficando pior, né? O 1 foi melhor, o 2 já foi um pouco pior, o 3 pior, o 4, 5 já virou várzea. Mas o 6, eu assisti o 6 no cinema emburrado, assim, o filme inteiro. Eu tava com uma cara de bosta, assim, que só por Jesus, assim, nossa, já começou mal. Já começou porque eles pegaram uma coisa do segundo filme e desmentiram no sexto. Eu falei, cacete, o cara não leu o roteiro dos filmes anteriores, não escreveu o roteiro do sexto. A introdução, eu já fiquei pistola. Eu assisti o filme todo emburrado, eu já tava, tipo, de braço cruzado, assim, que merda, que saco, não sei. Já tava emburrada, assim, eu já tava nervosa. E sendo que eu sempre fui uma pessoa que falava, não, gente, vê esses filmes aí só por diversão e não sei o quê. Mas quando ele se ferra dentro do mesmo universo... Quando ele se desmente, quando não tem o cuidado nem dentro do mesmo universo, aí você fica pistola mesmo. Ah, já larguei de mão. Não, e eu acho que assim, eu acho que depois do terceiro filme eles falaram, quer saber, foda-se. Essa menina vai virar, entendeu? E foda-se a história. Que virou um filme qualquer de ação, sabe? Já era. O que eu achei chamativo do 6 foi o título, né? O capítulo final, eu não ia nem ver. Mas quando eu vi o capítulo final, eu falei, pô, eu vou ver pra ver como é que todos, acaba a história. Já vi todos. Não, eu quero ver o que acontece, né? Daí no final acaba daquele jeito que acabou o filme. Eu não sei se vale a pena falar aqui pra dar spoiler. Pode falar? Eu não lembro como acaba. Não, pode falar. Basicamente, eu não lembro muito. Eu não lembro muito. Veja, já poupa o sofrimento. Assim. Eu não recomendo, não. Já deixo claro. Mas quem quiser ver, que vá. Mas tem pessoas que gostam, tá ligado? Tipo, que nem as pessoas me perguntam, Ded, o que tu acha de tudo dos filmes? Cara, se tu assistir e gostar, pô, cara, que bom pra ti, tá ligado? Vai lá, se diverte, come uma pipoca se jogando. Cara, se esse filme se chamasse, Ded, se esse filme se chamasse Projeto Hélice, esse filme ia ser muito bom. Ia ser uma franquia ótima. Ia ser bom, ia ser interessante. Você não ia... pronto. Você tira todo esse ambiente que tira os personagens, né? Que tem os nomes da franquia, coloca uns monstros lá, tal. Pode até ser zumbi, cara. Pode até ser zumbi. Só que tira o nome do Resident Evil. Ia ser uma puta franquia. Porque assim, a gente tem... coloca Resident Evil Code Alice. Pronto. Sei lá. Aí, tipo assim, aqui a gente só uma história alternativa daquele universo, né? Algo do tipo. Sim. Bota referências, bota os zumbis, algo paralelo, assim, que tá acontecendo, né? E bota ela lá dando pau nos monstros, isso. Não envolve o resto. Ou faz uma coisa mais consistente. Exatamente. A dúvida pesada que eu tenho, que no final do 6, a Alice consegue curar, né? Ela resolve o problema. Ela pega lá a cura, joga no ar e resolve. Todo mundo que é zumbi deixa de ser zumbi, ou zumbi morre, eu não lembro exatamente. Mas ela cura, ela acaba com o problema. E isso não tem nada a ver com jogos. Isso não acabou. Né? Graças a Deus, isso não. Que aconteceu, não. Isso que aconteceu é mentira. Não teve isso, né? Isso nada a ver. É muita viagem. Deus, não. Que ela quebra um containerzinho de vidro no ar e resolveu o problema. A partir do segundo filme é tudo mentira, cara. Nada existe, cara. Não, antes era verdade. Tá, beleza. Agora é mentira. Não, mas é uma que nem a gente falou mais no início do podcast. Não tem nada a ver. É uma dúvida que muita gente tem, porque vem dos filmes, né? Então quer dizer que na franquia de jogos o mundo tá infestado de zumbi? Não, é assim, né? Tipo, nem aquela pergunta do Cross no início. Como é que funciona? Pô, que conversa da hora, mano. A gente passou aqui 1 hora e 50 minutos, quase 2 horas de podcast, acabou dando só com a primeira parte, então é complicado. E aqui é legal porque a gente tem 3 opiniões diferentes sobre os filmes, que é o Ded acha uma coisa, a Monique achou outra. Tipo, eu já realmente não gosto da ideia de criar um personagem que não existe em cima da franquia, sabe? Eu entendo perfeitamente o ponto de vocês, mas eu realmente não gosto da ideia de você ter os personagens tão incríveis e você cagar pra todos eles e inventar um e colocar no meio deles como foco, sabe? Enfim. Mas, galera, é o seguinte, fala um pouco das redes sociais de vocês aí, Moni, o que vocês falam, obviamente, sobre Resident, mas fale mais sobre o Twitter aí, o que vocês quiserem falar pra galera pesquisar lá. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, né, para esse podcast, porque, vocês sabem, Resident Evil é minha paixão, então toda vez que alguém me convida a falar de Resident Evil, eu fico muito feliz, muito honrada. Até uma vez o Cross divulgou meu canal, um monte de gente, vem pelo Cross, eu falei, caramba, que legal, né, porque é difícil um canal grande divulgar um canal assim pequeno e tão nichado, né, como o Resident Evil Database. Então, muito obrigada também por isso, né, por essa força e tudo mais. E vocês podem encontrar, né, o Resident Evil Database no YouTube, youtube.com/Resident Evil Database. A gente lança 2 vídeos por semana, toda terça e toda sexta. Tem as nossas lives também, toda sexta-feira, às 6 horas da tarde, que é o Sextou Database. Estou fazendo lives na Mixer agora, mixer.com/RE-Database, que tem live de segunda a quinta-feira às 3 da tarde. E nas redes sociais, Facebook,
Instagram Resident Evil Database e no Twitter Resident Evil DB. Boa, e fala pra eles a aposta que você fez, seus inscritos. Então, gente, é o seguinte. Eu tinha feito um acordo com o pessoal que se chegassem 50 mil inscritos no canal, eu ia fazer uma maratona de 12 horas do Outbreak. E chegou. Nossa. E eu achei que não ia chegar. Que castigo, então, tá, velho. Essa gosta aí de castigo, meu Deus. Eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a penitência maior ainda. Se chegar em 100 mil inscritos, até o final desse ano, até o último segundo de 2019, eu dobro essa promessa pra 24 horas de Outbreak. Olha e ainda coloco uma corzinha bem diferentinha no meu cabelinho. Ô, mano, ó, eu vou te dar a dica, faz Outbreak online, é muito divertido. Outbreak sozinho é horrível, Online deve ser legal. É sensacional, cara, pra te jogar com os amigos. Quando eu chegar nessa parte aí do Outbreak, eu vou... Porque é penitência. Quando eu chegar nessa parte do Outbreak, eu vou chamar vocês pra gente jogar, então. Porque é difícil achar alguém pra jogar isso online. É difícil, tem que ser vocês mesmo. Bora que a gente vai jogar Outbreak. Tava jogando esses dias também. Fala suas redes aí, Dead, pra galera. Primeiro eu gostaria de agradecer aí o convite, agradecer a Moni também, que foi ela que me indicou aí a participar aqui com o Cross e a galera. Inclusive, até eu vou seguir o exemplo da Moni, que o Cross fez uma divulgação um tempo pra Moni. O Cross ele também me divulgou uma vez, não sei nem se ele vai lembrar. Foi em 2017, quando saiu Resident Evil 7. O Cross, eu tava fazendo uma live só na faca de Resident Evil 7. Puta, pode crer, lembro. Eu tava na minha live lá e compartilhando no Twitter dele, eu nem sabia quem era o Cross, cara. Eu fui descobrir naquele dia quem era o Cross. Então o Cross aí sempre ajudando a galera aí. Mas as minhas redes sociais, vocês podem me encontrar no Twitter pelo @deadmatch94, meio dificinho. Mas procura lá no YouTube por Dead Oficial, youtube.com/Dead Oficial ou twitch.tv/DeadOficial, que as minhas lives são na Twitch. Boa, show de bola. Só colocar Dead Resident Evil também, que vai aparecer muita coisa dele lá. Mamo e Arma, valeu. Apesar que falaram bem hoje, hein? Trabalharam, hein? Não, espero isso. Não, eu já trabalhei. Muito com as informações que eu mas, fiz. então, mas vocês dois, deu pra aprender bastante coisa hoje, não deu? Vocês que não sabiam muito da história. Talvez é porque eu não saiba de nada, eu aprendi bastante. Né? Não precisa nem jogar mais, já sabe de tudo. Deu até pra ficar com vergonhinha de eu ser fã da Alice. Não, isso é realmente... Isso é uma coisa que não tem que sair na rua se gabando. Imperdoável. Você já viu ela? A Mila? A Mila. A Mila eu já vi. A Mila tudo bem, mas a Alice não tá de parabéns, não. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Não se esqueça que toda quarta e sábado sai. A gente vai se programar agora pra gravar a segunda parte. Aí eu sei que muita gente queria que a gente falasse do 4, do 5, do 6, do 7. Vai chegar essa hora, porque eu não quero. A gente podia fazer, mas eu ia ter que acelerar. E eu não quero fazer isso, porque vai ficar de mau jeito, vai ficar jogado aí de qualquer jeito, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado a todos que participaram. E agora sobe aquela musiquinha padrão. E tamo junto, gente. Valeu!